Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Que bom ter você aqui junto com a gente. Está no ar mais um Debates da Vida. Você, a partir de agora, vai poder debater junto com a gente. Vai lá no nosso WhatsApp 12997472010, dar a sua opinião sobre o tema de hoje. Lá também na pesquisa que rola no Instagram, no Facebook. E eu quero ver você gravar aquele vídeo e mandar pra gente, tá? Lá no vídeo ou então áudio, tá? 30 segundos no nosso WhatsApp da Vida para você participar junto com a gente. Cláudio Apolinário, bom dia. Mais um debate começando, né, Cláudio? Bom dia, Simone. Mais um debate começando. Um assunto bastante interessante, uma vez que a igreja, ela tem lá os seus músicos, as pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor, Ministério de Adoração. Toda a igreja, sem exceção, tem esse ministério, né? O Ministério da Adoração, o Ministério do Culto, o do Louvar a Deus e tal. Então tem os conjuntos de mocidade, tem os corais, né? Dependendo do modelo de igreja, do tipo de igreja. Então músicos, cantores estão sempre envolvidos nesta questão do culto, do nosso culto dominical. E a pergunta que nós vamos fazer hoje é se o músico cristão ele pode exercer a profissão no mundo. E é que o músico dá pra gente incluir, inclusive, cantores, né? Não é apenas o músico instrumental, mas pessoas que estão envolvidas com a música. Essas pessoas, elas podem exercer a sua profissão no mundo, ou seja, ser contratados por um determinado estúdio, participar, de repente, de eventos, de shows, né? De repente, aí, casas noturnas que tem lá músicas ao vivo e música popular, não quer dizer que é música de coisas ruins, né? Aquela MPB, música Isso, popular barzinhos, brasileira, né? Barzinhos, restaurantes, né? Você vai em restaurantes que na hora do almoço tem lá música ao vivo. O músico evangélico, o músico cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube. Eu tô na Vida e também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, corre lá no WhatsApp da Vida, dá sua opinião pra gente. Áudio, vídeo, 30 segundos, tá? Grava somente 30 segundos. Vai gravar o seu vídeo de ladinho com o seu celular. Ou então mensagem digitada também dando a sua opinião. 12997472010. Lembrando que se você estiver em outro país, pode participar também. É só adicionar o 55 antes do 12. 5512 997472010. Maravilha. Então você pode mandar aí a sua opinião para nós através das mídias sociais, através do WhatsApp da Vida. A sua participação, ela é fundamental para nós, para que nós possamos chegar ao final do nosso debate com uma conclusão sobre esse tema. O músico cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo. Presencialmente aqui comigo, pastor Rodrigo Ortunho, pastor Luciano Scala, e no terceiro bloco teremos a participação especial do bispo Carlos Roberto. Pastor Rodrigo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, satisfação toda minha poder estar aqui novamente nessa rádio tão abençoada e participar mais uma vez desse debate para esclarecer e colocar as nossas opiniões, aquilo que nós entendemos como verdade, como aquilo que é certo, para ajudar a esclarecer os nossos amados ouvintes e abençoá-los e poder conduzir aqui esse debate de forma ímpar e abençoada para a glória de Jesus. Muito bom dia. Maravilha, satisfação tê-lo aqui novamente, né? De um bom tempo aí que tivemos a sua ausência, mas fico feliz sempre que o senhor vem aqui. Uma satisfação recebê-lo. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Pastor Cláudio, bom dia. Pastor Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã para falarmos de um assunto que é de extrema importância. Acredito que essa seja a dúvida de muitos daqueles que estão ouvindo e também assistindo. E vamos lá, espero que tenhamos um debate bem produtivo e bem iluminado pela palavra de Deus. Maravilha, então eu já começo com o pastor Luciano, que já está com os microfones abertos aí. Ele terá 2 minutos para dar a sua consideração inicial. Então eles terão 2 minutos para consideração inicial. Vamos para os áudios retirados da internet. Eles voltam com mais 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista. Pastor Luciano. Bom, pastor, no meu ponto de vista, eu vejo a profissão do músico como uma outra profissão qualquer que deve existir um cuidado, a prudência, como todas as outras. É uma profissão como as outras que deve se ter
um padrão ético, um padrão que esteja fundamentado na palavra de Deus, para aquilo que seja coerente ou não. Então, no meu ponto de vista, na minha fala inicial, eu acredito que o músico ele não tenha problema de desenvolver esse trabalho também no secular, ter isso como uma profissão. O que eu acho que deve ficar muito claro é os limites que devem ser bem claros e bem estabelecidos. Então, um músico, eu acredito que a partir do momento que ele queira ter essa profissão no secular, ele deve estabelecer quais limites, até onde ele pode ir, qual é o tipo, qual é o conteúdo da música que ele vai poder usar, que ele vai poder trabalhar. Então, o meu ponto de vista é isso. Não vejo problema e acredito que deve ser feito, porém com ética e fundamentado na palavra de Deus. Maravilha, opinião inicial dada então, o pastor Luciano foi bastante sucinto no seu posicionamento, dizendo que não há problema algum, é uma profissão como qualquer outra, mas colocou aí a questão de alguns limites. Pastor Rodrigo Ortunho, 2 minutos para suas considerações iniciais. Quero comentar aqui também o pastor Luciano, é um prazer poder estar aqui contigo. Na verdade, realmente muito delicado a gente falar sobre isso, e muitas pessoas colocam a respeito daquilo que está escrito de forma explícita, o que pode ou o que não pode, né? Isso é meio complicado porque tem coisas que não são explícitas, não está claro, olha aí. Como muitas outras coisas não vão estar de forma evidente, mas que quando a gente, nas entrelinhas, no estudar a palavra, a gente vai ver realmente se pode, se deve ou não deve. Quando a gente fala sobre música do mundo, primeiro a gente precisa entender o que é do mundo, né? E o que é do mundo? Na verdade, as pessoas colocam como aquilo que não é santo, que não é sacro, aquilo que não pertence, o que não tem base bíblica. Eu entendo que um músico, um cristão, ele pode ter uma profissão no mundo? Pode, se ele quiser ser pedreiro, se ele quiser fazer qualquer outra coisa, e até mesmo cantar, né, no mundo, desde que seja louvores. Essa é a minha visão. A questão dessa limiar que o pastor colocou aqui, que tem que ter uma moderação, tem que ter um cuidado, é aí que é complicado, porque muitas pessoas, principalmente músicos, pessoas na área da música, elas misturam muito isso, elas mesclam isso. E até que ponto ela vai avaliar se está certo ou não? Até que momento ela vai conseguir enxergar se ela está fazendo a coisa certa ou não? De repente, aquele mês ela não está muito bem espiritualmente com Deus e ela exagera, ela excede isso. É assim também como, por exemplo, na bebida, né? A pessoa diz, beber é pecado. E, quer dizer, o que é? A Bíblia não fala que é pecado, mas a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu acredito que é muito mais fácil você se abster disso, deixar de fazer aquilo que correr riscos e evitar e pregar a palavra genuinamente. E se você tiver que exercer, o seu chamado seja para glorificar Deus na luz das Escrituras. Esse é meu pensamento. Maravilha. Então, a opinião do pastor Rodrigo é que é melhor se abster. Correto, pastor? Perfeitamente. É melhor se abster, ou seja, profana tudo aquilo que não é santo, então não deve ser feito. A pessoa até pode cantar no mundo, desde que sejam louvores, foram as palavras aqui do pastor Rodrigo. Nós vamos então aos áudios retirados da internet, enquanto isso, vai nos dando a sua opinião. Você pode dar opinião pelas mídias sociais, como nós comentamos, você vai na sala de chat, na sala de bate-papo, manda a sua opinião. Você pode dar a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010, 12 99747 2010. E você também pode dar a sua opinião participando da nossa enquete. Então você vai no Instagram, no Stories, ou você vai no Facebook e abre a transmissão. Abrindo a transmissão, você vai ter a possibilidade de já aparecer a pesquisa para você. Abriu a transmissão, a pesquisa já aparece, você clica sim ou não. O músico cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo. Pastor Luciano defendendo que não há problemas e o pastor Rodrigo Ortunho defendendo que não deve. O cristão, ele deve se abster. Vamos então aos nossos áudios retirados da internet. O primeiro áudio do pastor Eldson Pereira, que é pastor e professor, e o segundo do músico Ryan, acho que é assim que se pronuncia, Ryan Souza. Vamos ouvi-los. Eu ouvi alguém dizer que para o contágio é necessário apenas o contato. Aquilo que está entrando no meu ouvido, e isso uma hora vai pegar em mim. Fica difícil eu trabalhar no meio secular, contribuindo para propagações de mensagens que são contrárias à palavra de Deus, e chega no domingo eu quero afirmar a palavra de Deus, sendo que eu passei a semana inteira tocando e cantando, compactuando para a propagação de mensagens de traição, de bebedices e outras coisas. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 12 e 13, que vai dizer assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, partindo desta base bíblica, nós precisamos orientá-lo e exortá-lo na palavra, trazer entendimento para ele se essa profissão que ele tem é uma profissão que Deus quer para ele, de uma maneira que agrade ao Senhor. Se ele serve a Deus, né, em espírito, em verdade, com todo o conhecimento e toda a sua força, todo o seu entendimento, o que está no coração do crente é agradar ao Senhor. 96.5 Debate da vida. Para poder dizer se o músico cristão pode ou não tocar no secular, eu preciso que você me responda algumas perguntas, tá? Um cristão, ele pode ser policial? Um cristão, ele pode ser bombeiro? Um cristão, ele pode ser advogado? Esse mesmo cristão que é advogado, ele pode ser advogado criminal? Pois é, eu acredito que o cristão, ele pode ser tudo. Se alguém diz para mim que um músico cristão não pode tocar no secular, na minha opinião, essa pessoa não está considerando o músico como profissão. Uma vez que você entende que músico é profissão, você não vai ficar se perguntando se ele pode ou não trabalhar no secular. Trabalhar, tá legal? Assim como um pastor que é advogado, por exemplo. Se for assim, ele só vai trabalhar com cristãos, só vai pegar causas de cristãos, tá legal? Imagina um cristão que é advogado e fazendo pegando causa de divórcio. Por que ao invés de ele pegar essa causa, ele não evangeliza, por exemplo? Ou então, um pastor que é advogado criminal, eu conheço, né? Pastor que é advogado criminal, é uma área que ele escolheu atuar. Você pode ser cristão e dar exemplo onde você está. Paulo disse, né, que muita gente era para estar comendo comida sólida e ainda está tomando leite, né? Ou seja, tem muita gente que não é madura espiritualmente ainda, né? E quando você não é maduro espiritualmente, você acaba aceitando muito fácil as propostas, se você acaba comendo qualquer tipo de comida, né? E isso serve para você que é um músico cristão ou não, você é um outro profissional de uma outra área. Uma vez que você tem certeza da sua fé, que você é maduro na fé, não importa onde você esteja, você vai dar exemplo, você sabe qual é a sua conduta como cristão, você tem os seus valores como cristão, a sua convicção. Bom, estão aí os áudios retirados da internet. Esse áudio é do Ryan Souza, ele é músico e ele então defende que a pessoa pode sim, ela pode ser cristã e pode tocar no mundo, uma vez que ela sendo cristã, ela precisa dar exemplo onde ela estiver. E mencionou inclusive a questão aí de ter a certeza da fé. Tendo certeza da fé, não importa aonde você está, e fez a correlação aí com um advogado criminal, que advoga para causas criminais, ou um advogado que advoga, por exemplo, para uma causa de família, separação, por exemplo, de casais, e assim por diante. Já o pastor Eudson Pereira também foi bastante interessante o posicionamento dele. Ele diz assim, olha, a pessoa passa uma semana compactuando com as coisas do mundo, com traição, com músicas de traição, de bebedice, e depois vem no domingo para adorar ao Senhor na igreja. E aí ele fez, eu achei interessante a consideração inicial dele, onde ele disse assim, para ter o contágio, basta ter o contato. Né? Então acaba sendo bastante alinhado com o que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A pessoa tendo contato, ela corre o risco de ser contagiada, e ele faz essa alusão com relação a este risco. Nós vamos então agora começar com o pastor Rodrigo Ortunho, que terá 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. Enquanto isso, vai mandando para cá, já temos várias participações de ouvintes, tanto por áudio quanto digitados. Mande para cá para que você possa participar conosco. Pastor Rodrigo, 4 minutos. É bem complicado, né, esse debate. Você vê que é uma linha de raciocínio de pessoas, o que acham, o que elas pensam, o que elas gostam. E esse amado, não sei se eu coloquei, ele é pastor, essa é a segunda opinião dele, e diz que falta maturidade nas pessoas, né? Engraçado. Esse é músico. É músico? Isso. Ah, tá. Então, assim, a gente respeita a linha daqueles que são músicos, daqueles que realmente desenvolvem esse trabalho, essa profissão. Mas, por exemplo, eu também sou empresário, e por muitas vezes na minha empresa apareceram oportunidades de eu, por exemplo, trabalhar com personalização de coisas que não agradavam a Deus. Imagens, textos, e que realmente eu me abstia, eu não aceitei, eu recusei. Recusei propostas absurdamente, mudariam financeiramente a minha vida, realmente propostas muito altas. E eu não aceitei porque eu entendo que eu prego o Evangelho, eu vivo o Evangelho, tenho que viver o Evangelho. Quando digo que eu vivo, muitas pessoas podem dizer, lá vai o pastor santarrão, né? É o legalista. Não é isso. A questão não é que a gente não vive no mundo natural, onde a gente tem contato com essas coisas. A diferença não é essa. A diferença é você vivenciar isso como naturalidade.
e que cada vez mais você vai se tornando mais distante de Deus, vai sendo anestesiado. É como uma picada realmente, ela vem com uma serpente de forma sorrateira, e daqui a pouco você vai ver se está bem distante de Deus. Esse é o cuidado, essa é a limiar. Quer dizer, cada um avalia a sua vida, se pode, se não pode, se deve ou não deve. Não sou eu que vou impor aqui você fazer o que deve ou não. Mas a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, eu quero receber fé, eu quero ouvir a palavra de Deus, mas agora eu quero ouvir uma música sertaneja, por exemplo, que não tem princípios, porque não é questão do ritmo, mas a questão da letra, daquilo que eu me disse que é sacro, daquilo que edifica, daquilo que alimenta, daquilo que realmente faz eu vivenciar o sobrenatural de Deus e cada vez ser mais santo, ser mais consagrado. Quando nós ouvimos na Bíblia Deus falar de pessoas que tinham uma vida de santidade, de consagração, de busca, tem que haver renúncia. A pessoa tem que abrir mão das coisas que ela vive no mundo para vivenciar aquilo que Deus tem para ela. Quer dizer, é isso que a palavra de Deus nos orienta, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, cabe a mim avaliar, cabe eu olhar para mim e dizer, olha, eu acho que isso não tem problema nenhum. É o que o nosso querido disse a respeito do advogado. Por exemplo, se eu fosse um advogado, e se na questão atuar na parte criminalista, que você vai chegar lá e vai defender alguém que cometeu um crime, se a pessoa se é ter paz e ir no culto e depois de pregar a palavra de Deus, para mim isso não tem cabimento, porque a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo. E o que é embaixador? Se você não sabe o que é embaixador, é aquele que estabelece, né, a sua nação, a sua pátria, no lugar onde ele está. Se eu sou embaixador de Deus, eu preciso estabelecer esse reino em todo o tempo. Então a minha vida com Deus não é questão de você dizer, eu posso, eu gosto. Eu vejo muitas pessoas dizer a dosagem, né? Se vierem com letras de músicas que não ofendem muito, não tem problema. Quer dizer, mas a sua fé vai ser acrescida, você vai ser alimentado por Deus. A própria rádio aqui, por que a rádio não toca nenhum tipo de outra música? Né, já que a gente se não tem problemas, por que essa rádio toca músicas que a gente entende que são cristãs, que edificam, que é a palavra de Deus, para não espantar as pessoas? Então a gente entende claramente isso, que precisamos viver aquilo que nós pregamos. Como nosso amado disse em 1 Coríntios 6, verso número 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, e nessa daí a pessoa avalia a si própria o que ela acha que é bom ou não, e aquilo que ela gosta. Não, nós temos que fazer o que a gente gosta, o que a gente acha. A gente fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia diz, não é por acaso, que Deus habita no meio dos louvores. E não das músicas que nós escolhemos como músicas agradáveis ou não. Então aqui, essa introdução dessa palavra, do meu raciocínio, eu quero que você pense, que você busque, que você adore a Deus, que você faça a coisa que glorifique ao Senhor. Esse é o meu pensamento, pastor. Maravilha. Pastor Luciano Scala também terá 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. Bom, pastor, pensando nesse tema e também em cima da fala do pastor Rodrigo e dos 2 áudios que nós ouvimos, meu ponto de vista é o seguinte, o primeiro áudio daquele pastor, ele colocou que existem mensagens colocadas em músicas que elas são contrárias à palavra de Deus. Eu particularmente não concordo, porque nem todas as músicas que elas não são consideradas bíblicas, no sentido, músicas que nós cantamos dentro de uma igreja, nem todas essas músicas são contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Eu vejo até o contrário. Às vezes nós encontramos músicas dentro da igreja repletas de heresias, repletas de erros teológicos que são extremamente perigosos. Acredito que as músicas, quando elas vão entrar na nossa igreja, nós como pastores que dirigimos igreja, nós passamos essas músicas por um filtro. Por quê? Porque nem tudo aquilo que é considerado gospel, né, são músicas coerentes. Tem muita coisa que leva, por exemplo, a colocar o homem no centro. O homem, toda a teologia da música voltada ao homem. Então nós percebemos que não é uma música cristocêntrica, mas é uma música que coloca o homem como centro. Então nós encontramos erros assim. E também encontramos em muitas músicas que são seculares, nós encontramos mensagens, por exemplo, que falam de família, que falam de amor. Mensagens que falam, por exemplo, da natureza, do sertão, que fala do Nordeste. E no meu ponto de vista, são músicas que, por mais que elas não tenham um conteúdo bíblico, são músicas que elas não vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Então, olhando por esse viés, eu percebo que são músicas que, se eu escolho ser músico e tocar estas músicas, eu não vejo problema algum.
Por que não vejo problema algum? Porque são músicas que elas não vão ferir a minha comunhão com Deus. São músicas que não vão comprometer a minha comunhão com Deus. Então nós pensamos, a fala do segundo áudio, né? Ser músico é uma profissão. É claro que é uma profissão. Como ser motorista. Existe algum erro de ser motorista? Não, é claro que não existe erro. Mas se esse motorista é contratado por uma empresa para carregar um contrabando, se esse motorista é contratado por uma empresa para carregar uma carga roubada, logo então ser motorista se tornou errado. Então ser músico é errado, mas é errado em qual sentido? Se eu sou um músico, por exemplo, vivo da música e eu sou contratado por uma orquestra, qual o erro que existe em eu participar dessa orquestra? Qual o erro que existe de eu ser músico dessa orquestra? Então eu percebo que às vezes nós estamos discutindo situações, discutindo coisas que na verdade a própria Bíblia não vai apresentar esses limites. O que nós devemos ter é a ética, é o padrão, é estabelecer os limites, onde eu vou tocar, qual é o tipo de música, qual é o tipo de letra, qual é o conteúdo desta música que eu estarei tocando. Eu concordo que todos os lugares eu posso tocar? Não concordo, não concordo. Eu concordo que todo tipo de música eu posso tocar? Também não concordo. Mas existem músicas que, por mais que elas não tenham uma mensagem bíblica, elas não têm problema algum. É igual nós pensarmos, por exemplo, num filme. Existem filmes que nós assistimos que não tem conteúdo nenhum bíblico. Porém, são filmes que nós assistimos e ali tem um momento que nós nos divertimos, damos risada com a família e eu não vejo problema algum. Mas todos os filmes nós podemos assistir? É claro que não. Tem filme que nós não podemos assistir. Tudo aquilo que a gente assiste nos canais de televisão é só programa de pregação, é só programa de culto? É claro que não. Se for, bom, é uma decisão tua. Mas no meu ponto de vista, eu assisti alguma outra coisa, ou assisti algum esporte, alguma outra situação, eu não vejo problema algum. Maravilha. Opiniões iniciais dadas então pelos nossos convidados. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com a participação dos ouvintes. O próximo bloco é o bloco do embate, onde a gente vai ter oportunidade de interferir um na fala dos outros para que a gente possa te ajudar, te auxiliar na sua conclusão. E já temos aqui muitos áudios, já temos aí o posicionamento dos ouvintes. Nós queremos saber a sua opinião. Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô Na Vida, então é só você entrar e nos ajudar aí na sala de chat, a nossa produção pega e coloca pra gente aqui pra gente ler, e você também pode participar através do WhatsApp da Vida, que é o 12 997472010, 12 997472010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Doze 997472010. Coloca a Vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Música boa. Toca na Vida. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Vida FM. Vida 96.5. Vida FM. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios.
Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Muito mais vida, muito mais bíblica. Rádio Vida tem sido aí companheira sua, né? Todos os dias você liga o seu radinho aí, deixa aí do lado do seu trabalho, né? Você que faz home office, tá aí trabalhando, curtindo a Rádio Vida. Você que tá na sua casa fazendo seus afazeres também, tá aí curtindo a Rádio Vida. Né, Cláudio? A Rádio Vida tem sido companheira de vários ouvintes. Tem ouvinte chegando agora também. Ó, estou ouvindo, Simone, pela primeira vez. Impressionante. Né? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela Rádio Vida, Sabe, né? A impressão que eu tenho, Simone? Assim, a Rádio Vida ela sempre foi uma rádio música, né? Ela era uma rádio como uma mix, como uma metropolitana, mas tocando músicas de qualidade, fazendo tudo com muita excelência. E a Rádio Vida cresceu muito assim. Então ela tinha lá o seu número de ouvintes. A partir do dia 10 de março, quando nós mudamos um pouco da programação, a Bíblica Vida, que é a igreja que Deus me deu a graça e a honra de pastorear, assumiu parte da programação da Rádio Vida, nós começamos a colocar programações, né? Então, Clamor pela Vida, às 7 da manhã, às 18 e à meia-noite. No Clamor da Vida é um tempo para quê? Devocional e oração. É isso. Devocional, reflexão sobre a palavra de Deus e oração pelo povo. Então a gente está investindo aí quase que de 60 minutos, pelo menos 30 minutos, orando pelo povo, intercedendo pelo povo. E nós temos visto respostas, nós temos visto testemunhos de pessoas. Ontem mesmo, um irmão que mandou mensagem dizendo, olha, vou lembrar até do nome dela, ore pela Ingrid, que está entubada, estava internada e entubada. E nós oramos. Ontem à noite ele mandou o testemunho dizendo assim, pastor, a Ingrid que nós estávamos orando já saiu, não está mais entubada. Então eu creio que Deus está fazendo milagres, Deus está agindo através da programação. Pessoas que estão dizendo, olha, o meu nível espiritual, eu comecei a buscar mais a Deus, eu estou mais próxima de Deus, eu estou acompanhando vocês, eu estou indo. Tem gente que diz assim, ó, 20 quilômetros para eu sair da minha casa e chegar no meu trabalho. E eu estou indo pela manhã acompanhando a programação, orando com vocês, e volto à noite ouvindo vocês novamente e orando com vocês. Então eu creio que isso tem feito com que muitas pessoas que não ouviam, porque só música a pessoa ouvia no Spotify, ela ouvia no Deezer, ela ouvia no YouTube, agora ela fala, não, peraí, mas agora eu tenho conteúdo, eu tenho oração, eu tenho reflexão, isso tem abençoado o meu elevo espiritual. Então eu creio que Deus tem nos dado esta oportunidade e com isso muitos ouvintes novos estão chegando. Hoje, hoje pela manhã, nós recebemos a mensagem de uma pessoa dizendo que ela estava afastada e que ela voltou aos caminhos do Senhor ouvindo o clamor pela vida. Então isso para nós é gratificante demais. Nós sabemos que o reino está sendo glorificado. Uma pessoa de Jacareí não, eu não lembro se é Jacareí ou Taubaté, dizendo, olha, na minha cidade não tem igreja. Difícil até de acreditar, né? Porque hoje em dia tem igreja em tudo que é lugar. É verdade. Mas ela falou, olha, é muito difícil chegar na igreja. E a Rádio Vida tem sido a minha igreja. Eu tenho cultuado a Deus junto com vocês. Então eu creio que isso tem sido providencial. Tem sido providência de Deus para que o nome dele seja glorificado. Então nós tínhamos no dia 10 uma sentença de morte, que até o dia 31 de março nós poderíamos sair do ar. E no dia 31 Deus nos deu uma sentença de vida, dizendo não, é para seguir em frente. Então os ouvintes abençoaram e nós conseguimos manter a programação no ar. Mês de abril, entramos neste novo desafio. E é muito importante que você então nos ajude. Se você nos ajudar, é assim que nós vamos conseguir continuar. Eu creio que a primeira semana e a última semana de cada mês, elas são as semanas mais importantes, porque é a semana de recebimento de salário, é a semana de recebimento de vale, né, a última semana do mês. Então, são as semanas cruciais, porque as duas do meio a pessoa fala, eu quero ajudar, mas não posso, porque eu já gastei o dinheiro e assim por diante. Então, eu queria te convidar a fazer um propósito, e um propósito com Deus, não é comigo, não é com a rádio, não é com a Bíblica Vida, é um propósito com Deus. Se você tem entendido que a programação da Bíblica Vida, a programação da Rádio Vida tem abençoado vidas, tem abençoado pessoas, então que você invista no reino através de nós, que você possa fazer a sua oferta voluntária, oferta sem compra de bênçãos, oferta sem barganha, oferta porque
Deus já te abençoou. É um sinal de adoração. Senhor, eu vou te adorar através da minha oferta para que a vida continue, para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Se você entende assim, nós queremos que você nos ajude. Os dados estão na tela para quem está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas para quem nos ouve pelos 96,5, anote aí rapidamente o nosso Pix. O Pix é a forma mais fácil de se fazer transferência. Basta você ir lá e escolher a chave e-mail. Quando você vai fazer o Pix, você escolhe primeiro a chave. É por CPF ou CNPJ, é por e-mail, é por telefone ou é por chave aleatória. Nós escolhemos por e-mail porque entendemos que era mais fácil de você decorar. Então você escolhe por e-mail e digita DOE, D-O-E, que é de doação, né? DOE, @biblicavida.com.br. DOE, @biblicavida.com.br. Você pode também fazer uma transferência bancária. Então você faz através do Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida, ou no extrato você vai encontrar como Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico, ok? O CNPJ 13-309-776-1000 ao contrário 30, 13-309-776-1000 ao contrário 30. Você faça a sua doação, faça a sua oferta e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu creio na lei de semeadura e colheita, princípio de semeadura e colheita, principalmente quando nós abençoamos a obra sem querer nada em troca. Nós fazemos por um ato de adoração ao Senhor. Então, se você puder, faça isso, nos ajude e desta forma a Bíblica Vida, as pregações, as orações, elas permanecerão no ar e nós vamos manter a nossa programação para a honra e glória do nome do Senhor, ok? Nós contamos com a sua ajuda. E se por acaso você não pegou os dados da conta do Pix, você pode pedir pra gente através do WhatsApp da Vida também, que é o 12997472010. Se tem debate, tem vida. Estamos de volta com Debates da Vida, você participando junto com a gente, dando a sua opinião através do WhatsApp da Vida, através do nosso Instagram e do nosso Facebook, lá na pesquisa. O músico cristão pode exercer a sua profissão no mundo? Por falar em pesquisa, e a pesquisa, Cláudio? Vamos ao resultado da nossa pesquisa. Simone, tem um ditadinho que diz assim: polêmica pouco é bobagem. É verdade. Hoje eu vou dizer o seguinte: áudio pouco é bobagem. Tem muito porque áudio. O povo mandou áudio que eu vou te contar, viu? Ou seja, é um assunto que... Eu só vi chegando áudio aqui. Exatamente, é um assunto que está literalmente relacionado ao nosso dia a dia como cristãos, né? Quem está na igreja, ou ele faz parte do grupo de louvor, ou ele faz parte do povo, mas ele louva junto, ele está ali glorificando junto e tal. Ainda tem aqueles que querem fazer parte do louvor, mas não tem o dom, irmão. Mas ele quer, né? Mas tudo bem, então esse aí não tem problema, porque o mundo não vai querer que ele vá para lá. Mas na igreja, a gente tem essa oportunidade, né? De estar lá, de louvar, de buscar Deus. Então, é muito legal a participação de vocês. Mas vamos lá, resultado da pesquisa. No Facebook, tá literalmente rachado, 46-54. 46% dizendo que sim e 54% dizendo que não. Já no Instagram, mais pessoas estão dizendo que não. 38% apenas dizendo que sim e 62% estão dizendo que não. Interessante, porque o público do Facebook dizem que é o público mais maduro, né? Não pode dizer que é o mais velho, porque eu já entrei nessa faixa também. Então é os mais maduros. Os mais maduros estão equilibrados. Já os mais jovens, que eu imaginei que fosse o inverso, os mais jovens, que dizem que o Instagram são os mais jovens, por isso que hoje eu uso mais o Instagram, porque eu faço parte também dos mais jovens, está dando mais não. 62% dizendo não e 38% estão dizendo que sim, que o músico cristão ele pode exercer a sua profissão no mundo. Vamos aos áudios então, Simone? Vamos colocar uns 4 agora, porque se colocar tudo, fecha o bloco. Tem muito, né? Vamos em 4, depois a gente coloca mais. Vamos lá. O Rafael, né? O primeiro áudio. Depois tem o Ricardo Santos. O terceiro é da Flávia. E o quarto é do Robson Beraldo. Bom dia. Rádio Vida, aqui quem fala é o Rafael de Biritiba, amiguinho. E o grande Johnny, que está aqui comigo no nosso trabalho. Com certeza, eu acho que o músico cristão pode sim exercer o seu trabalho fora. Eu também tive a oportunidade de ser músico, mas ele pode sim exercer a profissão. Infelizmente, na nossa
no nosso ponto de vista, os músicos cristãos não são valorizados como os músicos da música secular. Se nós fôssemos valorizados, certamente os músicos não procurariam emprego fora. E a Rádio Vida é tudo de bom! Bom dia, Rádio Vida, tudo bem? Na minha opinião, acredito que sim, mas com regras, entendeu? Cantar pro povo de Deus, sim, entendeu? Pode cantar sim, tá? Dependendo de pessoa é religiosa ou não, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Importante que esteja a palavra, falando da palavra de Deus é mais importante, tá bom? Valeu, um abraço. Rádio Vida, bom dia, aqui é a irmã Flávia, que fala de São José dos Campos, musicista do Senhor, da Assembleia de Deus. Eu não acredito que um músico escolhido e Deus ter dado esse dom seja para tocar músicas seculares ou desculpa para estudos. Tem tantas formas de estudar sem ser músicas do mundo, onde diz letras e demais. Eu não acredito que Deus se agrade disso. Olá, Rádio Vida, olha, é minha opinião sobre profissão. Eu acho que o cara tem que tomar cuidado com o ambiente, com o tipo de música que toca, com o tipo de letra que toca, do que ele está inserido no meio, sabe? Concordar ou não concordo? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu brinquei de ter uma rádio web e ela tinha músicas seculares. Só que essas músicas eram todas escolhidas letras, entendeu? Mesmo assim eu não concordo muito. Tá bom? É só isso. Amém? Deus abençoe. Maravilha, estão aí as opiniões dos nossos ouvintes. Deixa eu ler aqui algumas considerações. Nós temos aqui a opinião da Alessandra de São José dos Campos. Não deve, mesmo diante das dificuldades, o que é consagrado ao Senhor deve se manter santo, deve se manter separado. Temos aqui o Fabiano Colares. Quando olhamos para os levitas, que eram separados exclusivamente para o cuidado e administração do templo, não dá para aceitar que músicos possam caminhar em frente ao eclesiástico e também ao secular. Alex Ramos Júnior pode sim, mas tem que tomar cuidado com o testemunho por conta do meio em que estará exercendo a sua profissão. Falo como músico e cristão. Rufus Godoy, poder ser músico pode, mas será que vale realmente a pena? Será que também não haveria tantos músicos que se dizem cristãos agindo igualmente os músicos do mundo? O Romildo Rodrigues, eu concordo que sim. E o Fábio Carvalho, de Guanambi, Bahia. Meu Deus do céu, a tecnologia é uma maravilha, né? Que Deus abençoe, Fábio. Ele diz assim: acredito que não há pecado em tocar ou cantar no mundo. Porém, se possível evitar, é melhor. Bom, então vamos lá. Volto aqui com os nossos convidados. Agora é o bloco do embate, onde eles terão a possibilidade, nós teremos a possibilidade de interferir. Então, a gente está vendo que a opinião dos ouvintes, pastor Rodrigo e pastor Luciano, está bem dividida, né? Ou seja, pessoas dizendo que sim e pessoas dizendo que não. De qualquer forma, um dos ouvintes, inclusive aqui, mandou uma crítica, dizendo que, perguntando cadê as bases bíblicas ou teológicas. É o Diogo Casari. Ele manda assim, ó, cadê as suas bases bíblicas ou teológicas? Então, para a gente não ficar no achismo, há base bíblica para defender uma tese ou a outra? Eu creio que sim, com certeza. A palavra de Deus ela é o norte para as nossas vidas e dá a direção de forma bem clara. Eu quero aqui só dizer, antes de entrarmos aqui, pastor, o pessoal de Taubaté está mandando mensagem para mim aqui, estão acompanhando aqui a rádio. Poxa, que legal. O meu irmão Renato e o nosso amado Sandro também. E eles, inclusive, eles colocaram uma coisa bastante interessante, enviando aqui para mim, e dá o mérito daquilo que eles estão dizendo. Não vou dizer que foi eu que estou falando isso. Eles dizem, lembra bem em você compartilhar o que aconteceu com os cantores famosos. Por exemplo, com Elvis. Que outros músicos famosos que se perderam na música, desviaram do evangelho, justamente por quê? Porque saíram da igreja e foram envolver-se no mundo. Quando a gente fala de profissão, como nós estamos falando de profissão, qualquer profissão que leva você a desviar de Deus, você não tem que fazer, você não tem que exercer. Mas financeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou passar fome? Se você serve um Deus pela fé, você vai viver pela fé. Quer dizer, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir música do Estãozinho Chororó. Agora, qual o problema? É aquele negócio, como o pastor Luciano, eu sei, eu acompanho aqui, eu vejo o pastor Luciano, a linha de raciocínio dele, um homem de Deus, há um cuidado, então ele está defendendo isso hoje, nós estamos aqui no debate, mas é uma linha muito delicada, muitas pessoas se perdem nisso. Por quê? Porque elas vão se apoiando segundo o seu entendimento, segundo o seu raciocínio. Então isso é perigoso. A palavra de Deus diz em Romanos,
12, que nós não temos que se conformar com as coisas desse mundo. Quer dizer, base bíblica aí, meu amado, tá aí a base bíblica para você. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quer dizer, nós temos que ser diferenciados. Se o sal não salgar, para nada mais serve. Se a luz não brilhar, quer dizer, o que você está fazendo neste mundo? Sendo mais um profissional? Aí é comparado, por exemplo, dizendo aqui de policial, mas o que tem a ver você ser policial e você ser músico do mundo, cantando música do mundo? O que tem a ver? Ah, porque o policial, se ele tiver que exercer a força, sim, está certo, defendendo. E quem diz que na Bíblia não tem o povo descendo o couro e batendo e repreendendo e dando chicotada o próprio Jesus? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, você advogar um crime sabendo que ele está errado, como o pastor Luciano falou, você dirigir, ser um motorista, um carro sabendo que tem drogas ali dentro, quer dizer, se você exercer a profissão de forma que você desagrada a Deus, você está cometendo pecado. E essa então, não é pastor, mas aí então fica a pergunta, e eu acho que o pastor Luciano vai nos ajudar, inclusive. Então, o senhor deu o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que ela é advogado, e ela vai advogar para uma pessoa que já sabe que ele cometeu o crime. Sim. Então, se sabe que ele cometeu o crime e ele, como cristão, vai ter que mentir para defender aquele camarada, então ele não exerça aquele... Mas com certeza. Ele não usa aquele caso, ele recuse. Sim, é como eu disse, minha empresa veio para mim imprimir, por exemplo, imagens de santo. E na empresa, era uma época, um pedido, acho que era mais é muito alto, o valor era muito alto. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou usar uma estratégia para dizer que eu não faço. Eu vou colocar 30 vezes mais valor para me atender essa pessoa. Era um evento que acontecia no Nordeste, que lugar no Nordeste, gigantesco. Aí a pessoa disse para mim, não vou nem dizer que religião que ele era. Ele falou assim, tá fechado. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí daqui a pouco eu não atendi mais o telefone dele. Eu falei, não vou fazer. Quer dizer, aquele que faz a imagem... Então, você colocou um valor a mais e mesmo assim ele não fechou. E aí ele falou, tá fechado. Acho que Deus falou assim, falou, não quero ver se você vai negar mesmo, porque agora você pôs o preço, mas agora eu vou fazer fechar. Eu vou dizer, a gente tava muito, na época, muito difícil. Mas aí Deus honra, daí não tem jeito, Deus vai trazer a provisão. Tá vendo? O pastor Luciano, ele é crente, ele é homem de Deus, ele sabe que Deus você, Não, tudo bem, mas aí você renunciou. Ok, mas acho que a colocação aí, pastor Luciano, é em cima do seguinte, então tá bom, então o camarada ele é um advogado criminalista, veio lá ou então vamos fazer o seguinte, não vamos nem no criminalista, vamos no exemplo dele. Ele tá bom, ele não fez, mas ele não parou de fazer brindes. Ele continuou fazendo, mas ele não fez para aquilo que desagradava a Deus. Sim, o músico não pode ser músico e fazer, por exemplo, músicas instrumentais. Música instrumental não tem letra nenhuma, não fala nada. Então, só que ele tá gravando pro mundo, é uma gravadora do mundo, ele não pode? E é por isso que eu não vejo problema quanto a isso, né? Por isso que eu tenho esse ponto de vista, porque o pastor colocou um ponto aqui que eu acho fundamental no meu pensamento. Toda profissão, você pode correr o risco de se afastar de Deus. Claro. Toda profissão. Desde o médico, desde aquele que trabalha com a gráfica, desde... O mundo, né? O mundo. Sim. Porque tudo que estiver no mundo. Você está no mundo. O músico, eu enquadro da mesma forma. Se ele tem uma profissão que é ser músico, porém, aquilo que ele vai fazer vai afastar ele de Deus, ele não deve aceitar isso. Mas se é algo que não vai interferir na sua comunhão com Deus, ele vai ser músico, vai gravar para desenho animado. Ele é músico, ele vai trabalhar no estúdio para produzir música. Eu não vejo problema. Por quê? Porque ele pode produzir música até para um sertanejo, por exemplo, que de repente tem lá uma letra que é meio complicada, mas ele não está cantando. Ele vai lá, vai ser dado um arranjo para ele, uma partitura, ele vai fazer a parte dele na partitura. O que eu teria, qual seria o problema? Eu teria critério para escolher, eu sendo músico, teria os meus critérios. Exatamente. Eu vou fazer um contrato aqui contigo. Eu vou trabalhar aqui, mas esse tipo de música, esse tipo de letra, eu não quero trabalhar. Tá bom? Pronto. Eu coloquei o meu limite. Então, eu acho que... E nesse caso, o senhor acha que poderia, pastor? Ou nem assim? Não. Na verdade, esse equilíbrio, quando eu estou dizendo do músico não fazer, é coisa justamente que não glorifica a Deus. Agora, por exemplo... Sim, mas gravar uma música que não tem uma letra ruim não glorifica a Deus. Não, mas é aquele negócio... Mas o sertanejo. O cara faz uma letra que tá lembrando da época do sertão, do café que ele tomava, da rua de terra. Eu não vejo problema algum nisso. Então, mas não glorifica a Deus, pastor Rodrigo. Glorifica a Deus. Isso então não essa pode? Não, presta atenção. O senhor está dizendo o seguinte, aqui não é que essa pode. Quando a gente está falando de ter base bíblica, significa aquilo que se levanta contra a palavra. Por exemplo, a minha empresa, se eu imprimo um logotipo para uma empresa, aquele logotipo glorifica a Deus? Se eu estou caminhando num tênis que glorifica... Não, quer dizer,
Existem coisas que geram escândalo e destroem a fé da pessoa. É nisso que eu estou defendendo. Não, ok. Então para ficar claro pro ouvinte. Então, sim, a pergunta é, o músico cristão pode exercer sua profissão no mundo? Então, mas a profissão dele, se ele for lá de forma que ele não fere a palavra de Deus, ele pode. Nunca nenhum. Não está tudo bem. É que o senhor está... Inicialmente, o senhor defendeu que não. Não, exercer... o músico cristão pode exercer sua profissão? Ainda eu falei, se ele quiser ser pedreiro, se ele quiser fazer... tocar a colher, bater e fazer marchinha pra Jesus, ele pode, lógico que ele pode. Primeiro que não sou eu que vou proibir isso. Se pode ou não pode. Sim, mas eu digo em termos da colocação inicial do primeiro bloco, eu anotei aqui algumas frases que o senhor comentou. Cantar desde que sejam louvores. Então, isso não é louvor, primeiro ponto. Segundo, aquilo que não é santo, isso não é santo. Então também não poderia. Mas o que não é santo você, por exemplo, fazer alguma coisa... Não estou dizendo tocar músicas que já existem, por exemplo, que as pessoas interpretam como não ser elas edificantes ou edifica ou não edifica. Que todo mundo já sabe que ela não é cristã. Quer dizer, isso vai trazer um escândalo para as pessoas e vai expor o evangelho. E até mesmo, aonde que vai esse limite da vida dela? Essa aqui também pode, porque essa eu não acho que deve, quer dizer... E nessa, daqui a pouco, ela está tocando as coisas piores e realmente desviado. Essa foi a terceira frase que eu anotei do senhor. Como determinar os limites? Sim, claro. Então, se não tem como determinar os limites, aí o senhor fechou a sua participação dizendo, é melhor se abster. Continuou com a mesma fé. Então, se é a mesma coisa, então o que o pastor Luciano está falando não pode. Não cabe a mim dizer o que é pecado, o que não é pecado. Eu não estou aqui dizendo isso. Por que não cabe? Cabe. Não. Olha, o adultério é pecado, não é pecado? Justiça, cabe, não dizer, é pecado. Sim, adultério, agora é coisa explícita. Agora tem coisas que a Bíblia vai cobrar a gente pelo nosso entendimento, pelo quanto a gente conhece. Eu não vou ser cobrado pelo que eu não sei. A partir do momento que eu me converti, muitas coisas que eu fazia, que para muitas pessoas são normais, eu não faço mais. Isso não significa que o senhor, como pastor, faz. O senhor deve fazer algumas coisas que eu não faço e outras que o senhor não faz, eu devo fazer. Quando a gente defende uma causa que as pessoas falam, não, ele é exato, nossa, ele é radical, ele nunca ouviu, por exemplo, ele nunca brincou com uma música perto do filho dele. Não é isso. Você vivenciar nesse ambiente é diferente de você, por exemplo, eu ir lá num aniversário e orar por alguém que está tocando ali, não estou aqui, estou me contaminando. Não, Jesus andou no meio das prostitutas. Isso não significa que ele vivia aquilo. Então, assim, que nem o senhor falou de filme, por exemplo. Se você for entrar em todas as coisas, você vai defender, você vai ficar aqui, nós não vamos chegar a lugar, não vamos conseguir definir isso. Em lugar nenhum, o senhor sabe disso. O que a gente está dizendo é justamente o que acontece com muitos músicos. Eles se perdem porque eles entram na linha da bebida. Não, posso beber um pouquinho? É a dosagem. O problema é a dosagem. Então é muito melhor você se abster sabendo que aquilo vai gerar escândalo e vai prejudicar a sua fé. Simone, vamos ver o que os ouvintes estão dizendo aqui, porque os áudios continuam chegando. Muitos, então, você já não vai dar por todos de novo. Vamos em 4 de novo? Vamos lá, 4 de novo. Então, Antônio Oliveira, o pastor Ederson Aguiar, o José Alves e o Leandro. Eleandro. E também o Gerson. Vamos lá? Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Antônio de Taubaté. Na minha opinião, não. Porque não dá pra misturar as duas coisas. O louvor na igreja, na instituição religiosa, na comunidade do povo de Deus, na adoração, é uma coisa. A música como profissão que tem hoje é outra. E aí, nem toda música é do mundo, ou é satânica, do mal, seria pecado cantar. Porém, quando entra 1 Coríntios 6,12, aí fica difícil. Bom dia, Rádio Vida, aqui é o pastor Ederson Aguiar, da Assembleia de Deus Manaim. A Bíblia diz que nós devemos negar nós mesmos. Isso reflete em mim, em todas as áreas. Se eu achar que não tem problema fazer qualquer coisa que pode aumentar ou diminuir o reino dos céus e aumentar a fama de Satanás com louvores, com músicas que sim, adoram a ele, eu estou deixando de negar a mim mesmo por causa de dinheiro e dizendo que eu sou filho daquele que é dono do ouro e da prata. Essa é a minha opinião. A paz do Senhor a todos os debatedores, pastor Cláudio, de todos da rádio São José Alves, aqui de São José dos Campos. Eu quero dizer que pode ser uma profissão. Tem muitas profissões que o cristão não pode. Muitas das vezes fui questionado por consertar aparelhos de televisão, de rádio, por exemplo, e outros aparelhos. E eu acho que não tem nada a ver, pois existem muitas músicas que se dizem ser evangélicas e são piores do que as músicas mundanas. Bom dia, eu acho que, ao meu ver, eu acho que não tem problema nenhum ser músico,
porque várias outras profissões aí eu vejo pessoas recebendo propostas indecentes aí e não são músicos, então, tipo assim, não tá ligado à profissão, tá ligado a caráter. Paz do Senhor, que é o Joel do Jacareí. Então, o que eu vejo, do meu ponto de vista, a maioria dos músicos, eles vão tocar no mundo por falta de remuneração na igreja, eles tocam por vocação. E música, para você estudar música, para você se tornar um músico é caro. Então você vê pregadores, cantores, eles vêm na igreja, fica ali uma hora e meia por aí, canta ou prega, ele é remunerado por aquilo. E o músico não, ele toca por vocação. Esse é o meu ponto de vista. E creio que muitos músicos eles saem para tocar no mundo por esse motivo. Bom, vamos lá, tá aí a opinião dos nossos ouvintes, mas eu quero trazer uma última pergunta aqui pra gente finalizar esse nosso bloco. Se é por vocação, pastor Luciano, um professor, por exemplo, ele também é vocacionado. Poxa, pastor, o senhor leu aqui meu esboço, porque eu acabei de pensar nisso. Eu até anotei para comentar. Porque ele também não pode dar aula no mundo, ele tem que dar aula na escola bíblica dominical. Eu acabei de anotar isso para comentar. Porque assim, tenho formação em filosofia, uma das minhas formações. Então vamos pensar, imagina eu, pastor, né, teólogo, dando aula, por exemplo, de Nietzsche. Dando uma explicação sobre Nietzsche. Explicando toda a teologia de Nietzsche, que é um ateu. Como é que funciona? Entendeu? Então, assim, eu vejo essas coisas e eu não consigo compreender, porque, por exemplo, se eu sou jornalista, qual é o tipo de... Eu posto toda a reportagem, porque eu sou cristão, né? Eu sou um ator, por exemplo. Então, até onde eu posso ir? Qual é o limite? É a palavra de Deus que vai mostrar para mim quais são os limites que eu posso ir. Porque se eu for levar por esse ponto de vista, se eu sou um professor de teologia, eu vou ter que dar aula do quê? Vou ter que dar aula de Lutero, vou ter que dar aula apenas de Santo Agostinho, e eu não vou... Ou você vai para uma faculdade teológica, ou você vai dar aula na escola dominical, mas fora você não pode. Não vou poder. Mas o senhor vai levar essa mensagem teológica, qual que é o resumo dela? O senhor vai levar para apontar para quem? Não entendi. O resumo da mensagem do curso de teologia... Não, de teologia não, de filosofia, por exemplo, que é o caso que ele comentou. Ou então ciência. Ele é professor de filosofia. Você falou de Nietzsche, falando de outras coisas, por exemplo. E filosofia. Se o senhor, como cristão, for defender uma tese de alguém que é um ateu, aí eu digo que o senhor não está sendo cristão. Agora, não importa que você está pregando filosofia. Se você usar a filosofia para glorificar a Deus, é uma questão. A Bíblia diz em Apocalipse 3, a palavra de Deus fala o seguinte, que nós devemos fazer o quê? Seja quente ou frio, quer dizer, porque moa não vomitar da minha boca. Ou a gente... se você é uma fonte de água doce, você não pode ser uma fonte de água amarga. Base bíblica. Como que a gente quer... se você é luz, você não pode ser trevas. Se a luz acende, as trevas vão embora. Como então, é que mas isso cabe pra tudo, né, pastor? Sim, é pra tudo. É pra tudo. E justamente por isso que eu falei, as profissões. Ah, mas e se eu for médico? Ah, e se eu for advogado? Sim, tem que ser pra glória de Deus. Sim. Tem que ser pra glória de Deus. A questão não é se você é um professor de filosofia... Então, ser músico também não tem que ser pra glória de Deus? Exatamente. Ele não pode estar lá nesse ambiente e ali ele evangelizar e demonstrar que ele é de Cristo? Deve, exatamente isso que eu estou falando. Se ele evangelizar, agora você vai evangelizar com o fio de cabelo no meu paletó. Ué, ele grava o fio de cabelo do paletó e fala, olha, eu não creio nisso, eu creio que Deus pode restaurar casamentos. Ele usou para ilustrar, para pregar a mensagem no final e ganhar as pessoas. Quer dizer, a Bíblia diz, me fiz de fraco para ganhar os fracos, então você já acabou de arrumar uma base bíblica aí, ué. Claro. Então claro. é possível. Desde que você glorifique a Deus. Agora, com certeza, esses músicos que a gente está defendendo aqui, que estão doidos para ter uma base, é justamente para ir pro barzinho, que agora não pode, né? Tá fechado. Então, mas dá para afirmar isso, pastor? Dá. Que todos estão fazendo isso para ir pro barzinho, músicos profissionais? Aí não posso afirmar o que é a intenção do coração dele. Aí eu vou lá porque eu preciso de dinheiro. É o que você falou, tá a gente passando fome, eu vou lá fazer. É uma profissão. É uma profissão, mas a gente precisa renunciar a algumas... Foi dito aí, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. O que Jesus disse para aquele jovem rico? Não, Senhor, eu vivo a sua palavra na íntegra, eu conheço, eu sou teólogo, eu sou PhD. Então larga tudo os seus bens e segue. Mas me veio algo na cabeça aqui. Me veio algo na cabeça aqui. Você tem, por exemplo, os músicos, e queira ou não, boa parte dos músicos que estão, inclusive, hoje em orquestras. Isso que eu ia falar. Vieram da igreja. Né? Vieram da igreja. Sim. E estão em orquestra, por exemplo, e quantos capitães, tenentes, que estão lá na Polícia Militar ou no Exército Brasileiro, e eles vão lá
atendendo ao comando, e eles vão lá, por exemplo, para fazer uma cerimônia pública. E nessa cerimônia pública eles estão tocando uma música que não é uma música de louvor a Deus. É uma música instrumental, é uma música do mundo. Da pátria, de repente tá falando de, sei lá. Sim. Da outra vez falamos sobre o parabéns, né? Parabéns a você. Ele exerce a profissão de músico dentro da orquestra. Entrar no público falando parabéns para você, exatamente isso. Agora, defender a pátria, cantar o hino nacional, por exemplo. Ah, mas isso não glorifica a Deus. Mas isso também envergonha o evangelho. Isso não é contra os princípios da palavra de Deus. Não expõe. Mas esse é o ponto agora, do trabalho. Se eu servi o exército, eu saí como cabo do exército, eu sei muito bem. Tinha coisas que feriam aquilo que é a palavra, eu falava pro tenente, pro sargento, pro oficial, dizer, não vou fazer. Porque minha fé não permite. Olha o tema do debate. Você tem direito de seguir a sua fé. O músico cristão, ele pode exercer sua profissão no mundo? Então, pelo que o senhor está chegando à conclusão, pelo menos é o que eu estou entendendo, só se eu estiver errado. O senhor está dizendo o seguinte, pode, desde que tenha limites, não é isso que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, se aquilo que glorificar a Deus, já disse isso, foi desde o início. Se for para glorificar a Deus e não ferir os princípios daquilo que você prega, não há problema nenhum. Eu nunca disse que não pode músico ir cantar no mundo. O músico não pode, cristão, é fazer com que a música mundana seja exaltada e que ele desvie os princípios. Nós vamos para o próximo bloco, pastor Luciano, para ver se o próximo debatedor defende, porque agora vocês dois defenderam a mesma coisa. Chegamos no mesmo lugar agora, então agora acabou o debate. Vamos pro intervalo? Vamos? A gente vai e volta rapidinho, pode ser? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu confesso que ainda estou radiante pelo que Deus fez em março. Para nós, foi um sinal de Deus e isso nos dá ânimo para seguir em frente. Mas é importante ter a consciência de que mês a mês teremos um novo desafio e não podemos baixar a guarda. Mais uma vez, com muita humildade e temor, eu venho pedir a sua ajuda. Deus tem nos dado a oportunidade de servir ao reino através do rádio. E o nosso propósito, claro, é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações, mas especialmente, precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Você pode ajudar de várias formas. Através do Pix, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br, ou através de depósito bancário no Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. O nosso CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Certamente este mês será novamente um grande desafio. E com muita humildade, eu te convido para fazer parte deste compromisso mensal. Temos muitos projetos. E eu creio que através da sua vida alcançaremos as nações. E o nome de Deus será glorificado. Não deixe para depois. Faça sua oferta agora. Nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. A Juliotech tem o que há de mais moderno na área de desenvolvimento de sistema. Chegou a hora de automatizar a sua empresa com a Juliotech. Tudo sob medida, seja qual for o tamanho ou a complexidade do seu negócio. A Juliotech usa tecnologia de ponta, tudo para garantir mais segurança, controle e rapidez no seu dia a dia. Solicite seu orçamento personalizado para a gestão do seu negócio. Ligue Juliotech. WhatsApp 11 96480 4839. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil,
Pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. O som que é tudo de bom. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Você sabe a diferença da cebola branca ou amarela e da cebola roxa? A cebola roxa fornece uma quantidade maior de um poderoso antioxidante que ajuda a prevenir doenças, nos protege do envelhecimento precoce e ainda ajuda a reduzir as dores provocadas pelas cólicas menstruais. Mas os dois tipos de cebola são bem nutritivos, pessoal. Tanto a cebola branca como a roxa possuem substâncias que favorecem as defesas naturais do nosso organismo, nos protegendo aí de gripes, resfriados e infecções, além de evitarem o acúmulo de colesterol na parede das artérias. A melhor forma de consumi-las para obter todos esses benefícios é crua, pois no cozimento seus nutrientes podem sofrer alterações. Só lembre de escovar bem os dentes depois, certo? Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima! Vida e saúde! Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Bom dia pra você, de volta com Debates da Vida. E Cláudio, quero dar um recado para os nossos ouvintes. Vamos lá. Faz tempo que eu não vejo ninguém mandar vídeo, gente. Manda vídeo pra gente, né? A gente quer ver você dando a sua opinião através aqui do Whats da Vida. Manda o seu vídeo. Né? Show timidez. Já antes de começar o debate, já penteia o cabelo, já faz a sua produção e pode grava. Pode mandar com o cabelo bagunçado também, não tem problema não, tá tudo certo. Tem gente que fica assim, não, né? Deixa eu dar uma ajeitada, né? Então grava o vídeo, celular de ladinho pra ficar mais bonito, 30 segundos e manda pra gente pelo 12997472010. E também, você que tá aí no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida, vai lá, clica no joinha, porque tem muita gente que vai lá assiste, tá lá empolgado com o debate, sabe, Cláudio? E esquece de dar o joinha. Boa, então vamos lá, pessoal, no joinha, você consegue fazer isso agora, porque se você deixar pra depois, você esquece. Então vamos lá, eu vou fazer no meu aqui, vou até dar uma atualizada na página, vou clicar aqui e vou ver lá, olha o número de pessoas que tem e o número de joinhas. Então dá o joinha aí, porque isso nos ajuda, o próprio YouTube, ele distribui o conteúdo pra mais pessoas, ok? Então você que tá aí agora e não clicou no joinha, clica agora aí, ok? E conto se não contigo. É inscrito, faz a inscrição também. Se inscreva no canal. Já batemos 6.300. Olha que maravilha. Acabei de ver aqui, 6.300 inscritos no canal. Isso muito obrigado aí pela... acabei de bater o olho aqui. Então agradeço aí a todos que estão conosco, que têm se inscrito no canal, clicado aí no sininho para toda vez que a gente começar você ser comunicado. Tá muito legal. Inclusive, parabenizar os ouvintes, porque o pessoal aqui, inclusive, tá mandando... O pessoal tá participando e eles estão com um debate interno. Isso, tem um debate lá no aqui chat, tá o pastor Luciano e o pastor Rodrigo, mas lá eles estão no debate interno. Eles debatem, fala aí, o que você pensa? Muito legal. Né? Muito legal. Obrigado a todos vocês aí pela opinião de vocês. E agora, tem até aí torcedor já, o Diego Casari, Bispo Carlos, cadê o Bispo Carlos? Então vamos ouvir o Bispo Carlos, que vai participar conosco desse bloco. Bispo Carlos, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rádio Vida, bom dia aos debatedores, pastor Rodrigo, pastor Luciano. Maravilha, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Mas vamos lá, Bispo, o tema de hoje é este: o músico cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo? Nós queríamos então a sua opinião, então vou lhe dar inicialmente aí 3 minutos e o senhor continua conosco no debate. Muito bem, estava ouvindo um pouco aqui, foi um pouquinho difícil para entrar e percebi aí que está muito bom, muito edificante. E desde já esqueci de parabenizar aí a grande vitória que Deus está dando aí essa rádio, essa família, viu? Amém. Deus abençoe. Muito bem. Eu vou para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Eu dou risada porque já foi citado, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, ou seja, ser escravo. Quando nós lembramos, quando traz a palavra profissão, nós trazemos na mente
justamente que a pessoa ela foi preparada, né? Ela foi preparada, ela foi buscar algo e ela desempenha esse papel para sobreviver, né? Então está envolvido isto também. Mas quando eu também coloco o cristão, eu sei que o cristão ele tem princípios, ele é ético, ele é moral, não é imoral, ele tem regras a seguir. E quando eu lembro de alguns personagens bíblicos também do Antigo Testamento, a gente vê que pessoas separadas, pessoas que profetizavam através da harpa, Deus curando através dos louvores, operando de uma forma tremendamente, e esse papel, não podia deixar de falar desse papel muito importante do louvor, né, e do músico. Porém, eu tenho um ponto de vista que ele é sagrado, ou seja, santo, né, separado para uso exclusivo, e não profano, né, porque o profano não tem nada de sagrado. Então, o ponto de vista, ele vai exercer essa profissão no mundo, e aí entra essa complexidade do quê? Né? Desses limites, mas é difícil, é uma linha tênue, difícil. Então, eu sou do ponto de vista que ele não deve, né? Ele não deve exercer, porque eu sei que tem alguns pontos aí, no sentido do que a música é instrumental. Tá bom, a música é instrumental, não vai fazer mal a ninguém, acredito nisso. Porém, vamos lá para os salmos, né? Isso que eu queria trazer também. Nem todos os salmos eram diretamente a majestade santa, né? Nem todos os salmos eram diretos, mas contavam história, como eu ouvi aqui os debatedores contavam histórias, conta toda uma história. Isso eu acho que é louvor, isso edifica o ser humano. Edifica o ser humano. Não, vou dar um exemplo apenas. Santo, 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 santo é o Senhor. Não, louvor é muito mais complexo. Elogia o Senhor, é elogiar, é engrandecer, claro, mas também tem essa parte complexa do louvor também, que ele não é só numa linha direta, né? Se for para os salmos, nós temos que salmodiar, também cantar hinos espirituais, cânticos com entendimento. Paulo vai dizer, canta com entendimento, mas cante hinos espirituais também. Então, Cláudio e debatedores, o meu ponto de vista é que esse músico ele não deve exercer de uma forma profana, ele não deve. Imagine ele tocar para a Anitta, imagine ele tocar aquelas músicas para descer até o chão. Eu vou para o outro lado extremo, tá? Imagine tudo isso. Então seria esse o meu ponto de vista. Maravilha. Opinião dada então pelo Bispo Carlos, que continua conosco agora neste bloco. Nós temos aqui a opinião do Ivair, em Romanos 12, diz que devemos renovar a nossa mente. Falando do lado profissional, a gente tem que se envolver para sair... E agora? Não entendi aqui. Vou pular para a próxima e aí o pessoal da produção me ajuda aí para dar uma corrigida. Pastor Diego Casari, não podemos fazer parte das práticas mundanas, uma vez que transformado tenho que ser e fazer a diferença. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bom, temos aqui as opiniões dos nossos ouvintes, temos mais áudios aqui, já a gente coloca, mas vamos ouvir aqui os nossos convidados. O Bispo Carlos, ele entrou no ponto aqui de que não deve, né? Então, se aliou um pouco aí com o pastor Rodrigo, embora o pastor Rodrigo já fez a menção de que nós não podemos proibir nada, né? Ou seja, cada um toma suas decisões, né? Com certeza, não cabe nós, não somos juízes, né? Exato, não somos juízes. Mas o Bispo Carlos agora, então, ele bate no ponto de que realmente não deve se misturar. Mas ele também comentou o salmodiar, os salmos. Nós temos músicas que exaltam a natureza, por exemplo. Exaltam a criação de Deus. O amor. Não está falando de Deus, mas exaltam o amor. Essas também não poderiam, Bispo Carlos e Pastor Rodrigo? Bispo fala, eu falo? Qualquer um dos dois, o que quiser começar. Eu começo então, porque eu tenho pouco tempo. Vai lá. Pensei nisso. Obrigado.
Então, eu coloquei o ponto do Salmo justamente por causa disso, que é mais complexo, né? A questão do louvor a Deus, como foi citado, a natureza e outras coisas. Claro, mas o perigoso disso, eu não vou abrir mão, o perigoso disso é justamente você ficar flertando com o profano, sabe? Você, lembrando que um ambiente que você vai trabalhar, cotidianamente, todos os dias, a todo momento, é o seu sustento, é a sua prioridade. Não estou falando, né, nem de um bico assim colocado, mas ele vai trabalhar todas as vezes, ele vai estar naquele ambiente, ele vai se contaminar. É perigoso ele se contaminar sim. Então, pastor, né? mas Ele vai estar fazendo festa. Ô Bispo, mas aí eu faço a mesma consideração que eu fiz com o pastor Rodrigo. Imagina, a gente citou aqui nos primeiros blocos aí com relação ao advogado. Eu conheço advogados que eles trabalham em um escritório de advocacia, o chamado advogados associados. Então, ele é advogado e ele tá lá, ele faz parte de uma banca de advogados que tem lá o seu patrono. E o cara vai virar para ele e falar o seguinte, ó, tá aqui o caso do Fernandinho Beiramar, nós somos contratados, nós vamos defender. Então, ele também tá ali, ele também é possível ele se contaminar. Como é que faz? Então, não pode ser advogado também? Não, pode ser advogado e ele coloca os limites, pelo menos eu penso assim. Então, se pode ser advogado e colocar os limites, não pode ser músico e colocar os limites? Tem que saber dizer não, é igual de ser a impressão que eu fiz. Pode falar, Bispo. Quando entra um músico, né, ele entra eu olho o músico como ministério. Ministério é serviço religioso, serviço santo, serviço separado, serviço sagrado, ministério de louvor, ministério da música, eu vejo como ministério. E ministério tem perfil bíblico. Advogado aí, ele tem que ser cristão. Tudo bem, como cristão ele tem perfil. Tem que ser cristão. Ele não vai nem mentir, né? Imagina falar para o advogado não mentir. Ok, mas e o que? Então vamos voltar no professor que a gente usou no bloco anterior. A irmã que ela despertou o dom dentro da igreja, passou a dar aulas na escola bíblica dominical e ela viu, poxa, ela tem um jeitão, ela sabe fazer isso. E aí, não, peraí, então agora, quer ver? Outro exemplo agora. A irmã que passou a trabalhar no Ministério de Crianças na igreja. Cuidar de crianças da igreja. Aí viu que tinha esse dom, esse chamado. Ela falou, poxa, mas eu tenho que exercer profissão, eu preciso trabalhar. Aí ela foi contratada para trabalhar num buffet de crianças. E chegou lá, era uma festinha do Harry Potter. E aí, ela trabalha ou ela tem que falar assim, não vou trabalhar para cuidar das crianças aqui, não? Então ela vai dar aula. O que ela faz? Então ela vai dar aula de ciência, tem que ensinar sobre a teoria da evolução. Pastor, não dá aula da evolução? Não tem nada a ver essa questão de você... Eu não sou professor, sim. Então, e você trabalhar num buffet infantil, como o senhor falou. O tema é Harry Potter. Mas o que tem a ver a vida dela com o que ela está fazendo, que ela vai desenhar o Harry Potter? Não. Se ela for fazer isso aí, realmente ela tá... mas ela vai ter que se fantasiar de Harry Potter. Aí se ela vai ter que se fantasiar, ela tá se vendendo. Ela tá vendendo na festa. A sua fé. Não, tá na festa. Ela tem que se caracterizar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Se você for contratado, por exemplo, para servir água, e se você der lá garçom, vai servir água. Não, pastor. Na festa que tá de todo mundo de Harry pastor, Potter, você nunca foi em festa de criança? É tudo caracterizado. Se a pessoa tá lá em festa do Mickey, coloca a orelhinha do Mickey. Eu não faço isso, eu nunca cheguei lá. Não, mas eu digo na festa. Eu vou ter que me fantasiar? Eu digo na festa as pessoas se fantasiam. Se é festa do Mickey, todo mundo tá de Mickey. Se é festa do Pateta, todo mundo de Pateta, ou não é? Para nós, com a nossa profissão, então a gente não tem problema na nossa fé, a gente não defende mais. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que nas festas acontece isso. Se acontece isso, então ela não pode mais. Não é que ela não pode exercer a profissão. Ela não deve. É questão de poder. Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ir pro inferno, ela pode. Pois não, bispo? Eu lecionei 8 anos filosofia e sociologia no estado. E assim, uma das coisas que tem no currículo lá, que a maioria dos professores de filosofia não leciona, é a filosofia cristã. Grande parte dele não está no currículo. Está no currículo lá, eles não colocam. Difícil falar sobre Agostinho e outros. Mas tudo bem. Mas assim, eu coloco assim, eu lecionava, tem os outros, né, os outros pensadores, ateus, os sociólogos lá, tudo bem. Mas assim, eu explicava a história, eu não doutrinava, eu não discipulava. Ponto! É isso, bispo. Mas foi exatamente acho que esse é o ponto que o pastor Luciano está colocando. Foi isso que eu levantei. Eu explico a história, né? Eu não Exato. Mas é isso que eu coloquei. Eles.
Isso, esse é o ponto que o pastor Luciano colocou. Que alienam o aluno. Isso, eu tô lá. Eu vou explicar sobre... É igual você ir numa faculdade, Mas se a vamos pegar... falar de Saci Pererê, você vai falar também. Mas você é professor. Você tem que ensinar o que está... Você vai tem que ensinar a história. E você não vai dizer... Como cristão, você vai mostrar que aquilo tá errado. Olha, porque isso é folclore. Não, isso. Eles ensinam isso. Ele falou explicar a história, é isso que ele tá dizendo. O senhor também. Sim. Eles ensinam isso, eu falo isso, mas... É que nem quando falam que teologia, por exemplo, não tem... a teologia, como é que fala? Que é interdenominacional. Se o pastor é batista, ele vai pregar naquilo que ele crê. Se ele é pentecostal, ele vai crer naquilo que ele quer. Então, na verdade, não tem nada desse filtro. Assim também nas escolas. A pessoa acaba levando segundo o seu conhecimento. Foi o que o senhor falou. Se você é um pastor cristão, você vai falar, olha, eles dizem isso aqui, mas lá no fundo você está levando a mensagem de Cristo. Você está glorificando a Deus. Você não está pregando aquela teoria. Você não está realmente vivenciando, doutrinando. Né? Sim, você não está doutrinando. Mas se você vai ensinar sobre o evolucionismo de Charles Darwin, você vai contar toda a história de Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Qual que é a teoria da evolução? Você vai falar. Não necessariamente que eu creia nisso. Não que você creia. Eu falo do diabo e a gente não fala dele? Exato. Então, moral da história, os três chegaram à conclusão que pode. Porque, pastor, no meu ponto de vista, a pessoa exercer a profissão de músico é uma profissão como a outra. Sim. O pastor colocou a questão... Mas o bispo está colocando separado. Ele está dizendo que músico não. O bispo colocou ministério. Isso. Eu já entendo que existe um músico profissional. Eu vejo o músico como uma profissão. Tinha aquela banda do Jô Soares. O cara tá ali tocando. Ele tá ali sendo remunerado, ele é uma profissão. Eu vou trabalhar numa orquestra, eu vou trabalhar num restaurante. Tá aí os militares, né? Os militares músicos. Então ele não é militar na frente de batalha, ele é músico. Sim. Se ele está na igreja, no culto de domingo, no culto de tal dia, ali é um ministério que ele está desenvolvendo, claro. Mas eu não vejo que ele está fora da palavra de Deus se ele está exercendo essa função. Eu não vejo problema nisso. Tá, mas aí agora então deixa eu fazer o seguinte, porque a gente fez o debate fora do ar aqui e o pastor Rodrigo falou assim pra mim, poxa, mas é 2 contra 1, né? Porque o Cláudio tá contra mim também, né? Então eu vou fazer agora o outro papel, pastor Rodrigo. Eu vou perguntar ao pastor Luciano, até em cima da colocação que eles têm feito. Qual é o limite disso e como impor este limite? Ótimo. Uma vez que você, sendo músico, você está sendo contratado para gravar 10 faixas. Você vai dizer assim, não, mas 5 não vão contra a minha fé, então as 5 eu gravo e as outras 5 eu não gravo. O estúdio vai dizer assim, amigão, me perdoe, mas eu não vou chamar um outro guitarrista para tocar as outras 5. Ou você faz ou você não faz. Ótima, acho que é uma perfeita colocação para essa altura do debate, que o pessoal está assistindo, está acompanhando, vai ser bem legal. Eu preciso estar de acordo com aquilo que eu acredito na Bíblia. Então, se eu escolhi participar de uma determinada banda, de um determinado estúdio, eu tenho que estar consciente daquilo que eu posso ir, os limites que eu posso chegar e pronto. Quem que vai determinar isso? Os parâmetros que a Bíblia vai colocar. Eu não posso ultrapassar os parâmetros que a Bíblia coloca como certo. Mas se você fizer, ou se você não aceitar, você vai perder. Não tem problema, eu posso perder. Não tem problema, eu posso perder esse emprego. Mas eu não abro mão daquilo que eu tenho como uma verdade para mim. Esse tipo de música eu não posso tocar, porque vai estar fora. Eu não, como o pastor falou, o pastor tem um trabalho dele que é secular, é empresário. Esse tipo de trabalho eu não faço, eu vou abrir mão. Pronto. A pessoa não é obrigada a fazer. Ganhamos mais um, pastor. Ah, inverteu agora? Não, mas eu não vejo problema. Mas eu não vejo problema de eu tocar uma música que não vai ferir. Porque, no meu ponto de vista, você tem uma música que fala de amor, que fala de família, que falam de... Existem músicas evangélicas que é um absurdo. O parâmetro que o senhor falou é o parâmetro bíblico. Bíblico. Pronto. O senhor segue a Bíblia. Então, o que acontece? O músico, ele quer colocar o achismo. Todo mundo quer colocar o achismo na música, na tatuagem. Não tem pecado, eu acho que não. Minha linha de raciocínio. Jesus não disse no deserto, eu acho. Ele diz, está escrito. O próprio Jesus não diz que acha. Diz que está escrito. A gente tem que pregar o que está escrito. E o que é que está escrito? Lá no céu vai ter aqui, a Sheila colocou aqui, lá no céu vai tocar música sertaneja? Como é que vai ser lá no céu? Por enquanto, quem te aproveita... mas lá no céu também não vai ter Netflix. Tá cheio de crente assistindo Netflix. Não, é o que eu tô dizendo. Não assiste mais Netflix? Sim, não assiste exatamente. filme? O que é que você assiste? O que é que você assiste? Sim, mas você vai assistir um filme, por exemplo, de ação. Não pode? É o que eu tô dizendo, isso é muito amplo, né? Porque também porque não vai ter no céu também. Eu vejo, por exemplo... Não sei se vai ter no céu ação. A gente vai ver talvez alguma cena dos anjos arrancando a cabeça dos demônios. Eu vejo, por exemplo, né? Tem lá o Denzel Washington.
Ele tem dentro da... Ele é Boa cristão. referência. Ele é cristão. Ele é cristão. Eu baita ator. Adoro os filmes dele. Ele é cristão. Ele tem os limites. Se eu sou um ator... Apesar que eu tenho um jeitão de autor, mas vamos pensar que eu vou chegar e vou falar assim, eu sou casado, eu não quero fazer uma cena de beijo, e no caso dele é muito interessante, porque o Denzel Washington, ele tem uma cláusula em todos os contratos dele. Pronto. Em todos os contratos dele, ele tem uma cláusula que uma fala dele, ele define. Pronto. Dentro da lógica do filme, mas uma frase ele define. E nessa frase ele sempre exalta Deus. Pronto. Então ele mata, ele arrebenta, assim, olha, eu fiz tudo mas isso aqui, aquela frase ele quer... Mas eu não pra ele, assim, eu vou evangelizar. Eu fiz tudo isso, mas eu não concordo com nada disso. No final ele define. Eu fiz tudo isso, mas eu não concordo com nada disso. Pronto, já finalizou e evangelizou todo mundo. Né? Ele usa pra lógica de evangelizar, exatamente. Ele dá um testemunho através dessa uma frase dele. Mas e aí, se a gente fosse defender... Então, a gente tá falando do músico, mas então o cristão não poderia ser ator de um filme como esse? Porque, meu amigo, ele desce o cajado e o cara é bom, hein? Poxa. É bom demais. Mas vai lá, bispo, eu vi que o senhor levantou a mãozinha aí. Eu não posso me deixar dominar, né? Por essas coisas, me deixar ser escravo dessas coisas, e eu tenho que ver do que eu estou me alimentando, porque eu vou fazer lembrança novamente. O Eliseu vai chama alguém que toque bem aqui espiritual, chamou Davi espiritualmente, toca e a coisa acontece. Cânticos espirituais com o apóstolo Paulo e cântico com entendimento. Eu não posso esquecer desse ambiente. Né? Eu estou me alimentando do quê? Estamos em pandemia, né? Estamos aí. Tantas coisas nós estamos vendo, né? E uma das coisas que está fazendo tanta polêmica é os reality, né? E os cristãos tudo assistindo os reality. Exatamente, meu amigo. Estão tudo conectado no BBB lá. Aí fala assim, não, o músico não pode tocar uma música clássica, mas tá os crentes lá tudo no BBB. Deus me livre. Deus me livre. Essa aí é isso não é legalismo. Algumas pessoas defendem isso. Para mim, o cristão... Desculpa, pastor. Essa é a minha oposição. O cristão que assiste isso aí e deixa entrar e consumir essas mentiras é justamente porque estão vivendo cada dia mais pastor separando, cada dia mais pastor casando, sai tem uma, tem duas. Por quê? Porque ele vive o reality daquilo que ele Rapaz, que ele eu vou... anota aí pra gente, Flavinha, pra fazer esse debate, se o cristão pode assistir BBB. Misericórdia. O cristão pode assistir BBB? Vai ser um debate bom. Vai ser um debate bom. Vai ser um debate bom. O que significa esse BBB, né? Se é bom... Não, Big Brother Brasil. Tá. Big Brother Brasil. Porque virou uma febre. Esse de agora, que tem a tal da Carol Conká, até os números eu tô sabendo. De tanto que o povo fala. Porque as redes sociais... Carol Conká, Juliette, não sei o que. As redes sociais, tá tudo que é lugar bombando. Diz que o Big Brother é o de maior audiência da história. E, meu amigo, tá lá o povo da igreja, os jovens, tá todo mundo vendo. Eu quero ver quem vai sair agora, quem vai não sei o quê. O cristão, ele pode assistir BBB? Tem um monte de gente que tá me ouvindo agora que assiste. Tem um monte de gente que assiste. Mas olha a vida dele como é que tá. Agora deixa eu perguntar uma coisa pro Bispo Carlos. O Bispo Carlos citou aqui o nome de uma cantora famosa. Pô, como é que faz? Vai tocar a Anitta? E se a Anitta resolver gravar uma música gospel? Aí o músico não pode? Vai gravar lá, o único que é digno de receber. A Anitta vai gravar. E aí, o músico pode ou não pode? Nossa, mas houve um silêncio na perestroika. Mas foi o bispo que o senhor... É o bispo agora. O bispo tá me ouvindo, não? Eu só fui ungido bispo agora, não sabia. O bispo travou. Travou geral. Falei da Anitta, travou. Mas e aí, pastor Rodrigo? Acho que cortou o som. E aí, enquanto o bispo Carlos volta? Não, mas ele ficou... A tela ficou legal porque ele ficou travado sorrindo. Tá travado mesmo, né? Travou mesmo. Ele travou sorrindo ali. Pelo menos tá sorrindo. O ruim é quando o camarada dele trava com biquinho, né? Mas vamos lá, pastor Rodrigo. E aí? A Anitta resolveu gravar ao único que é digno de receber. Tá num processo, de repente, aí de se converter. E aí, nesse caso, o músico pode? Vai cantar um hino gospel. Que música? Ela que vai cantar? Se ela pode ela vai cantar. Não, se ela pode, não. Se um músico da igreja, lá da igreja do pastor Arthur, como que é o nome da sua igreja lá? Ministério Revelação Profética. Revelação Profética. Aí o músico vem pro senhor e fala assim, pastor Rodrigo, acabei de ser convidado por um estúdio. Vamos gravar o hino ao único. O senhor fala, meu Deus, que legal, vai gravar. É a Anitta. Não, qual o problema? Se você está cantando louvor que vai glorificar Deus, até a estratégia de você ganhar ela para Jesus. A gente não tem proibição das pessoas. É igual quando eu defendo contra, por exemplo, o homossexualismo. As pessoas pensam que eu vou chegar a ver um homossexual, é aquela história, homofóbico, vai arrebentar. Não. Tem muitas pessoas que eu conheço e congregaram na nossa igreja e que, para a glória de Jesus, falam, pastor, através da sua vida me converti. Elas vão ter acesso, vão conhecer a palavra, nós vamos se aproximar, vamos amar e vamos servir. É a mesma coisa a Anitta. A Anitta é alvo do amor de Deus. Qual o problema dela? Então aí poderia. Claro.
Aí pode. Então, então ele acabou de responder que o músico pode ser um profissional. Desde que ele mas eu não falei que não pode ser. Em nenhum momento falei que não pode ser profissional. Desde que seja gospel. Então, quem não falou que ele não é profissional foi o bispo. Ele disse que é ministério, não. O músico, o musicista, ele é uma profissão. Agora, se ele se converte, é a mesma coisa, o músico no mundo, ele se converte, vem para Jesus. O que ele faz agora? O cara trabalha fazendo tabaco, cigarro, ele vai continuar lá? Você está no tráfico, se converter, preciso de emprego. Você precisa abrir mão, você precisa renunciar às coisas antigas, velhas, e ir pro novo. Então, da mesma forma que a gente tem fé para as coisas mais que escandaliza de forma terrível, a gente tem que saber a medida. O que acontece com esses músicos que vivem no mundo? Me diz uma coisa, eu conheço um músico, me mostre um que é cheio de Deus e que toca no mundo. Só me mostre, é essa base que eu quero ter. Um cara que toca no mundo, que ministra no mundo, que vai tocar, que não sei o quê, que é bispo, mas aí eu quebraria o seu argumento dizendo o seguinte: me mostra alguém que é cheio de Deus e que está sendo advogado. O camarada é advogado e de repente ele não está cheio de Deus. Sim, mas se ele é cheio de Deus, ele não vai advogar coisas que não edificam. Ele vai, como falei, então, é igual a empresa que eu falei, eu não faço coisas que não são para Deus. Mas nesse caso, por exemplo, do músico, eu não consigo generalizar, né? Porque existem pessoas que são comprometidas, pode começar bem, o pastor. Eu entendo, não vou generalizar, claro, existe gente que é que nem o bandido na cruz. Ele era bandido, a profissão dele era até o final. Pois ele se arrependeu e se converteu. Jesus, hoje mesmo está comigo no paraíso. Cabe a Deus a salvação. Eu estou dizendo o seguinte: o que o senhor está pregando, que o senhor defende, por que o senhor aconselha isso? No final vai azedar a coisa. Vamos ouvir o bispo. Vamos ouvir o bispo. Deu um problema lá, ele vai voltar sem a imagem, ele vai voltar só com áudio, não é isso? Aí ele gravou a opinião dele? Maravilha. Então vamos ouvir a consideração. Vamos ouvir a consideração do bispo. Tá em áudio e vídeo ou só áudio? Só áudio. Então vamos ouvir o bispo aí. Ele já gravou, que é para não ter o contraditório, né, bispo? Brincadeira. Mas vamos lá, vamos ouvir então o bispo Carlos com a sua consideração final sobre o tema de hoje. O músico cristão, ele pode exercer a sua profissão no mundo? Vamos ouvir o bispo Carlos. Pastor Cláudio Apolinário e debatedores, muito obrigado aí pela oportunidade. Fico com essa conclusão, tá bom? O cristão aí, ele não flertar com o mundo, né? Ele é ungido, é separado para usos exclusivos, mas que Deus abençoe, quem sabe uma outra oportunidade. Mas aqui acabou a energia, caiu tudo aqui. Tá ótimo. Zerou? Zerou. Então tá bom. O que ele tá dizendo aqui, ou seja, não pode, não vai flertar com o mundo. Essa é a opinião do bispo Carlos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o último bloco do debate. E, gente, é impressionante o número de áudios, o número de mensagens, o número de considerações. A gente tem o nosso momento hashtag Dica Cultural. Em 2 horas de debate, parece um negócio assim, de tanto de gente mandando, a gente não está conseguindo colocar esses quadros. Então vamos ver como é que vai ser agora o último bloco, mas eu quero colocar mais participações de ouvintes. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. 96.5 Vida FM. Instagram da Vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida, tudo de bom. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Oi,
mais vida, muito mais bíblica. E você que tá aí ligadinho aqui junto com a gente, temos um recado muito importante pra você, tá? Que tá aí em 96.5, vidafm.com.br, app Vida Play, ou mesmo aí através das nossas redes sociais. O mês passado tivemos aí um grande desafio, né? Mas ele continua, né, Cláudio? Exatamente, queridos. O nosso desafio continua e nós precisamos de você. Se você entende que a Rádio Vida, que a Bíblica Vida, que os programas que nós temos adicionado na programação têm sido bênção, se os debates têm sido bênção, para ajudar a esclarecer, então a nossa intenção com o debate não é ser apenas polêmico, mas ao contrário, é que o debate ele seja construtivo, para nos levar a ter uma vida cristã mais alinhada com aquilo que Deus deseja para nós. Se você entende que tem sido bênção para você, bênção para as pessoas que nos ouvem, nós queremos pedir a sua ajuda. Por um tempo eu vivi uma fase de constrangimento, de receio, e agora o que eu vou fazer? Eu peço ou não peço? Mas Deus tem colocado paz no coração de que nós estamos honrando o nome de Deus. Infelizmente existe no nosso meio, você sabe disso, muitos que nós chamamos hoje de mercadores da fé, que vendem a fé, que vendem o milagre, que vendem a bênção para que você oferte. E nós não vamos fazer isso. Eu creio que no reino espiritual nós vamos dar uma lição ao reino espiritual de que existem pessoas sérias, existem pessoas tementes a Deus e que estas pessoas serão ofertantes para que nós possamos continuar esta obra. Se você entende que a Rádio Vida, se você entende que a Bíblica Vida é um ministério para abençoar vidas de pessoas, é só você pensar assim, ó, nesse período de pandemia, quantas pessoas que não estão podendo ir para a igreja, não estão podendo cultuar ao Senhor, até pelos decretos e por tudo isso que nós estamos vivendo. Através do rádio, nós temos pregado o Evangelho de Cristo e muitas pessoas estão tendo a rádio como uma igreja, ou seja, um lugar de eu cultuar, de eu ouvir, de eu viver o Evangelho, e nós estamos aqui pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo já deixou claro o seguinte, olha, se aparecer um anjo para vocês e pregar um Evangelho diferente deste, considere-o como anátema. E esta tem sido a nossa missão, pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, querido, que você possa nos ajudar através da sua doação. Então anote rapidamente aí os nossos dados, doe@biblicavida.com.br. Já faça seu compromisso, até sexta-feira é o dia que todos nós que somos assalariados, né, quem é assalariado recebe aí o seu valor. Então já separe, não abençoe do que sobra, mas abençoe com propósito. Olha, eu já vou separar parte daquilo que eu ganho para ofertar e o nome de Deus ser glorificado. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. E você pode também fazer através de transferência bancária, TED, DOC ou na boca do caixa no Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida ou Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico. O nosso CNPJ, se você tiver conta em outro banco que não seja o Bradesco, no Bradesco é transferência entre agências, então você não precisa do CNPJ, mas se você tem conta em outros bancos, o CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Então faça a sua parte, faça o seu compromisso. Eu sei que até sexta-feira tem pessoas que hoje não receberam, não tem como fazer, mas faça esse compromisso. Deus queira que chegando sexta-feira nós possamos já cantar o hino da vitória e já glorificar a Deus por mais uma vitória e por mais um mês, né? Estamos aí começando o mês, mas eu creio que este mês vai ser de grande desafio e nós precisamos da sua ajuda. O Pix novamente, doe@biblicavida.com.br. Se tem debate, tem vida. De volta e hoje, Cláudio, o nosso debate tá muito legal. Olha, quero agradecer aos nossos ouvintes. Você viu quanta participação? Muita, né? Principalmente áudio. O pessoal tá animado. Nos dá a impressão que além do ânimo é o aumento da audiência. Muitas pessoas novas, que eu não conhecia, mandando mensagem aqui no chat. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas vamos lá então, olha, pesquisa permanece com o mesmo resultado, 34-66, ou seja, a maioria dizendo que não. E no caso do Instagram, 36-64. Então, ou seja, basicamente o mesmo número, empatados então Instagram e Facebook. A maioria diz que não deve exercer a sua profissão no mundo. E Simone, áudio pra danar. Muitos. Então, eu queria ouvir os ouvintes.
Vamos ouvi-los? Vamos por todos? Então, não sei se vai dar para todos não, mas vai. Tem 1, 2, 3, Vai 4, indo. 5, 6, 7 áudios. 7 áudios, Vamos lá, meu Deus. Vai lá, vamos começar. Rosângela primeiro, depois Sérgio de Ferraz de Vasconcelos, tem também o áudio da Vanessa, a Ana Paula, tem o Alex, o pastor Edmar e também a Maria. Vamos lá. As mulheres desembestaram, hein? Glória a Deus. Obrigado pela participação de vocês. Vamos lá. Obrigado, Senhor, a todos. Eu sou a Rosângela de Itaquaquecetuba. Eu não concordo do músico exercer a profissão do mundo, porque ele vai cantar um funk que fala apologia sobre drogas, sexo, armas, vai cantar um sertanejo que só sabe pregar sobre bebida, e depois ele vai louvar o Senhor, sendo que isso desagrada a Deus? Isso não é certo. Então, ou ele escolhe a cantar as músicas do mundo, ou ele escolhe a louvar ao Senhor. Porque o sexo, a bebida, a droga, todas essas coisas, não é pecado? A paz do Senhor a todos. É o Sérgio aqui de Ferraz de Vasconcelos. Eu acredito que o músico cristão não deve se misturar com o povo ímpio, tocar músicas seculares. Porque o ritual de preparação, os ensaios, normalmente não condiz com a nossa fé cristã. Eu, por exemplo, deixei de jogar futebol com o pessoal porque a preparação deles não condizia mais com a minha fé, era diferente. Então, não convém mais nós juntarmos a essas pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. Oi, bom dia, é a Vanessa de São José dos Campos e eu tenho uma pergunta para os pastores. Se os cantares de Salomão fossem transformados em músicas, seriam músicas cristãs? A evangelização, a palavra de Deus não está à venda. Pai do Senhor, amados, aqui é o Alexandre de Cachoeira de Itapemirim. Eu acho que tá errado, não pode. Eu acho que se você canta, se você louva ao Senhor na igreja, aí você vai louvar o Senhor dentro de um barzinho, tocando música de barzinho. Não, eu não concordo, eu acho errado. A Bíblia fala que todas as coisas nos são listas, mas nem todas nos convêm. Então por isso que eu acho errado. Amém? Deus abençoe. Olá, bom dia. Aqui é o pastor Edmar, de São José dos Campos, Vista Verde. Eu gostaria de saber o seguinte: e quando o músico mora naquelas regiões onde as músicas são tocadas, mas antes de ser tocadas são oferecidas a guias, orixás e caboclos, músicas nascidas na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e ele é um músico profissional, ele ganha daquilo, ele vive daquilo, vive da música, desempregado e é convidado. O que você me diz? Os pastores, se podem ser músicos, louvar a Deus e ao mesmo tempo ir lá no mundo e louvar o mundo nas boates, nos restaurantes, nas festas, precisa mais pregar o evangelho não. Todo mundo é igual, não precisa ser, ninguém vai se perder. Vai todo mundo para o mesmo lugar, seja céu, seja inferno, porque precisa adorar a Deus só. Porque até onde eu entendo, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você não consegue servir dois senhores. Ou você louva a Deus ou louva o mundo. Ou para de pregar a palavra de Deus. Maravilha, então, o povo bateu firme colocado aí, rasgando assim, ó, não pode, ponto final, né? Claro que a maioria das opiniões, pelo menos, me pareceram vir nesse sentido, e a gente tem que ficar atento a isso, obviamente, levar em consideração a opinião dos ouvintes, ela é importante demais para nós, ela é fundamental para o nosso debate, então muito obrigado a todos vocês que mandaram aí. O Tiago Ferreira, no meu modo de pensar, é sim, sim, não, não. Não tem isso de ficar em cima do muro. Um pé no mundo e um pé na igreja. Rosângela Leite, no meu ver, eu acho que não. Porque não devemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Silas de Tardes Ribeiro, vivo neste mundo, mas não pertenço a ele. Se sou levita, sou separado por Deus para adorá-lo. E a maioria das músicas seculares tem apelo sexual e muitas contra a família. Então, na minha opinião, fica difícil de conciliar. E o Clodoaldo Ferreira, e quem é evangélico e tem um salão de festas e deixa tocar músicas funk?
E a Esther entendia o posicionamento de quem falou que é profissional da música. Daí vai fazer sempre com excelência. Bom, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Eu trago aqui uma última pergunta e aí a gente já vai na sequência para as considerações finais dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui qual foi a opinião. Foi a do Clodoaldo. Ele diz assim: e quem é evangélico, tem um salão de festas e aí a festa foi contratada. E a festa é do Harry Potter ou qualquer outra coisa assim. E aí vai tocar músicas que não são músicas de Deus. E aí, pastor Luciano? Fica difícil para a pessoa determinar, a pessoa que tem um salão de festas, fica muito difícil ele determinar a música que vai tocar, né? Que vai Quem tocar. Contratou fala, peraí, eu tô pagando aí. Sim, o que pode acontecer, né, é de repente dentro de um contrato se criar uma norma, mas eu acho muito difícil se fazer isso, pastor. Eu acho muito difícil alguém conseguir ter esse controle do que vai se tocar no salão de festas que pertence a ele. Eu acho difícil isso, acho até improvável. Ok, pastor Luciano, pastor Rodrigo. Não, realmente, o pastor colocou, realmente, a pessoa normalmente que tem um salão de festa, dificilmente ela coloca essas regras. Foi o que nós estamos dizendo, a gente está indo para um outro lado, né? Em relação ao músico e para o mundo, e agora se pode tocar música, salão de festas, em outras profissões, cada vez vai se ampliando e fica difícil você defender aquilo que você está pregando. Porque isso cabe à pessoa, a decisão dela, é a profissão dela, ou a vida dela. Se é minha profissão aqui, eu quero ser radical e servir a Deus com toda excelência, eu vou colocar regras e vou dizer que é assim, aqui é assim, e ponto final. Existem amigos nossos, com membros do ministério, que alugam a chácara deles. E tem regras lá. Eles não aceitam várias outras coisas que faziam. Uma vez eles se depararam, nunca tinha pensado nisso. Chegaram lá, estava tendo um culto, oferendas lá dentro da chácara deles. Aí quando eles pensaram nisso, eles falaram: de jeito nenhum, eu vou alugar nosso espaço para fazer qualquer outra coisa que desagrada a Deus. E colocaram regras. Quer dizer, a nossa vida tem que glorificar a Deus. Em Gálatas diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, está falando ali da lei, das questões, mas assim, a gente sabe do poder de influência, de destruição. Por isso que é muito mais fácil a gente dizer não e se afastar daquilo que não edifica. Essa é a linha que eu estou defendendo e aqui eu creio. Quer dizer, o que foi dito aqui em Filipenses 4:8 diz: pensai nas coisas do alto. Quer dizer, se a gente pensar nas coisas de alto, o que é do alto? Do prédio lá em cima? Nas coisas de Deus, é falar das coisas que edificam, que glorificam. Essa questão do músico poder exercer a profissão, ele vai sofrer essa dificuldade como qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão, né? Se é advogado, se essa questão, se ele trabalha no lugar, ele vai colocar regras. Às vezes chega no lugar, o patrão fala: olha, vai lá e diga que eu não tô. E aí? Quer dizer, ele não é músico, ele não é qualquer coisa. Até um pastor amigo meu, chama Rodrigo Ortunho, ele fez um orçamento para um pessoal aí que tinha negócio de imagem, ele nem atendeu mais a ligação. Foi isso, o senhor estava dizendo que não estava. Não, dizer que eu não estava. Não estou para você, não estou para você. Não, mas no final das contas, eu quero dizer, eu não atendi a pessoa e não quis fazer para ela. Eu não falei, não menti para ela em nenhum momento, nem eu menti em relação a isso. Eu joguei o preço digo assim, no sentido de, olha, eu não estou para você, né? Ou seja, eu não estou para você, eu não me vendo ao ponto de fazer um serviço que não condiz com aquilo que eu creio. Eu digo que nesse momento, era um dos momentos que a gente estava, na época, muito apertado. Acho que aperto a gente tem quase todo o tempo, mas a proposta foi muito grande. Fizeram isso comigo. Outra questão que fizeram comigo é o seguinte: uma liderança, uma diretoria de serviços olímpicos do Brasil, faz muitos anos isso, tá? Faz muitos anos isso. Me disse o seguinte: se você vender umas faixas de banner para mim, se você colocar aí para mim, vende por R$30, pode colocar 150 para você a mais e coloca mais o que você paga para mim. Eu falei: aqui não. Eu não faço. Então a sua vida com Deus é em qualquer lugar, não é só porque você é músico ou não. Você vai dedicar ao Senhor e você vai renunciar a coisas por amor a Deus. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, aproveitar então que o pastor Rodrigo já está com o microfone aberto. 2 minutos então para suas considerações finais. Se tiver dica cultural, seus dados de contato, fique à vontade. 2 minutos, querido. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por todos vocês. Saudades de vocês. E feliz também, né, com saber que a rádio está no ar e vai continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui eu faço apelo também para que você doe, para que você abençoe, porque nós sabemos quão sério é essa programação, as pessoas, há um ministério por trás, há uma igreja, aqui o reino de Deus tem sido glorificado. E por isso nós temos o prazer de estar aqui, né? Esse é meu apelo para cada um de vocês, amados que nos acompanham, que nos seguem também, que Deus possa tocar ao seu coração e você possa fazer isso, ajudar. Eu tenho certeza que não vai faltar. Deus vai multiplicar e vai honrar. Foi como o pastor disse, aqui não é barganha, né? Você está fazendo isso para a glória de Deus, porque você tem sido abençoado e alimentado de graça através da mensagem que chega até você. Eu quero aqui deixar também a dica cultural, sempre colocar, claro, aquilo que eu creio, que eu defendo. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube,
Rodrigo Ortunho, você procurar nas redes sociais. Eu já tenho uma gravação falando sobre isso, tem outras mensagens falando sobre a música cristã. Eu defendo o que a palavra de Deus diz. Isso não significa em nenhum momento que eu seja a pessoa mais perfeita ou que eu não entro no ambiente que estão tocando. Eu já fui pregar, ministrar, faço casamentos, ministro, mas a minha vida, a minha conduta é aquilo que eu defendo, é a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. É nisso que nós cremos. E se você quiser estar conosco no Ministério Revelação Profética em Guarulhos, você pode estar com a gente na Rua Jacob 327, no Jardim Tranquilidade, né? Não nesse momento, estamos fechando, aguardando aí os resultados do STF e orando para que Deus mude essa situação. Que nós, como igreja, possamos glorificar a Deus aonde nós estivermos fazendo a diferença, como essa rádio faz toda a diferença e glorificando e exaltando o Senhor em nome de Jesus, com moderação, com sabedoria, com discernimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Luciano, muito obrigado por estar aqui contigo, eu aprendo com vocês, as meninas estão aqui, Deus abençoe. Uma honra estar com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, querido. Obrigado pela sua presença. Pastor Luciano, 2 minutos para a sua consideração final. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado também ao pastor pela oportunidade de poder dialogarmos acerca deste assunto. E também eu agradeço a todos que puderam ouvir, acompanhar esse programa. Espero que tenha ajudado a iluminar acerca desse tema. Eu quero finalizar lendo um texto que eu tinha guardado para falar no começo, mas ficou para o fim, que está em 2 Reis, capítulo de número 5, e o versículo 17, que diz assim: Disse Naamã, se não queres, peço-te, disse a Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rinom para ali o adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom, porque assim me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor teu servo. E disse-lhe então Naamã, vá em paz. Aqui temos a história de Naamã, que ele se converte, mas ele ainda precisava trabalhar junto ao seu rei. E ele comenta isso, nesse episódio ele comenta isso com o profeta, dizendo, mas se eu tiver que entrar lá, se eu tiver que entrar no santuário, se eu tiver que me curvar, e o profeta falou, vá em paz. Então, talvez você tenha essa profissão e talvez ficou até com mais dúvidas, e agora, estou certo, estou errado? Fique em paz, o Espírito Santo ele vai te direcionar. Não saia da direção da palavra de Deus. Use a Bíblia como um parâmetro para você estabelecer os limites para a tua profissão. Mais uma vez, pastor Cláudio, que Deus abençoe a emissora, toda a equipe de produção, e até o próximo encontro. Maravilha, dados de contato? Falar comigo, Facebook, Twitter ou no Instagram, você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é E-S-C-A-L-A. E precisando de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação, é só entrar em contato comigo. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Amém. Vamos lá então, olha, Laiane de Taubaté, e no caso do psicólogo, que pode ter paciente, por exemplo, que é da Umbanda. Levando pela lógica de que eu me alimento daquilo que eu ouço, o psicólogo não ouvir interferências a outros deuses, a opções sexuais e etc. Vai ouvir, né? Referência a outros deuses e opções sexuais. Paulo, hoje em dia, é muito difícil igrejas manter um músico. Conheço 5 que podem. Qual igreja teria condições de assumir 15 mil reais por mês para bancar 5 músicos? Vai de cada pastor abraçar esse músico e ajudá-lo espiritualmente, porque desta profissão vem o sustento dele. Conheço um que toca na música secular, parente dele é dos Gideões Missionários. Todos os finais de semana ele está na igreja para se fortalecer. Então creio que o pastor deve abraçá-lo, e isto é reino. Obrigado, querido, pela sua participação. O Rogério, sou músico cristão. Então vamos lá, agora uma opinião de um músico cristão. Sou músico cristão e a minha opinião é a seguinte: não vejo problema em trabalhar com música secular e ser músico na igreja. Mesmo hoje, muitos músicos cristãos que vivem diretamente da música trabalhando para cantores seculares, TVs, trilhas de filmes. Consideremos isso como um trabalho. Não podemos confundir vida profissional e vida espiritual, embora ambas devem ser vividas de maneira regrada para não entrarmos no
pecado. Bom, vamos lá. Temos muitas opiniões de ouvintes. Eu não li nem 1/3 das opiniões que vieram na pauta, né? Porque a nossa produção vai lá, ela vai pegando as opiniões e vai mandando para cá. Eu não consegui nem ler 1/3 das opiniões, de tanto de opiniões que vieram dos nossos ouvintes. Então, em primeiro lugar, a minha gratidão a todos vocês por mandarem a sua opinião para cá, por mandar a sua participação para cá. Ela é fundamental para fazer parte do nosso debate. E eu começo a minha consideração fazendo duas afirmações. Na verdade, uma delas referente a um dos áudios que nós ouvimos no primeiro bloco, onde o pastor disse assim: para o contágio basta o contato. E aí a gente vê esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e fica muito próximo à nossa realidade, né? Ou seja, você tendo contágio com o vírus, você corre o risco, você tendo contato com o vírus, você corre o risco de ser contagiado. E aí como é que você faz então para não ser contagiado? Fica em casa? Nem isso resolve, porque se vier lá a pizzaria, você vai acabar tendo a possibilidade de ser contagiado, porque a caixa pode estar com o vírus. Então como é que você faz para não ser contagiado, mesmo estando em um mundo, vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Você coloca a máscara, você passa o álcool em gel, você põe lá o tapete sanitizante, você mede a febre, se você estiver doente você não vai. Então você tem todos os cuidados que você toma para que você não seja contagiado. Então quando nós falamos assim, olha, para o contágio basta ter contato, e a gente fazer essa alusão com relação à música, eu acho que fica um pouco vago demais, porque na realidade o contato que nós temos é com o mundo. Então a gente está na escola, a gente está em contato com o mundo, você está na internet, dentro da sua casa, está em contato com o mundo, vira e mexe, você entra lá num site e aparece uma diaba lá falando dos homens, ou ao contrário as mulheres. Então, ou seja, contato com o mundo e possibilidade de contágio, meu irmão, vai ter o tempo todo. O que você precisa como cristão é estar firme na vitamina D do céu, né? Ou seja, estar conectado com Deus ao ponto de você estar no mundo, mas o mundo não invadir a sua vida. Muito pelo contrário, você não ser influenciado pelo mundo, mas você influenciar o mundo aonde quer que você esteja. Na sala de aula, no seu trabalho, no transporte público, aonde você estiver, você influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Então essa é uma primeira observação que eu faço. A segunda, foi citado o texto de Coríntios, quando Paulo diz lá que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que a gente acaba esquecendo o versículo seguinte, né? Foi até citado, mas a gente só olha para o primeiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, então veja, repete 2 vezes o tudo me é lícito. Então o que está dizendo? Poder, você pode. Qual é o problema? O problema é o que está exatamente no versículo seguinte. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. No momento em que algo está te dominando, ao ponto de você não viver o evangelho de Cristo, tem coisa errada. Tem gente que o que domina, não é o caso do músico profissional que está exercendo como profissão, mas tem gente que o que domina ele é o futebol. O camarada não vai para a igreja no domingo porque o futebol dominou ele. Não, hoje é jogo do Corinthians, pastor. Hoje é final, é jogo do Corinthians com o Palmeiras. Peraí, tá te dominando. Você não vai buscar a Deus, você não vai para a igreja, porque algo está te dominando. Você assiste aí um BBB da vida, até, e o que eu vou falar agora é a opinião de um ouvinte. Tem gente aí que assiste o BBB da vida, mas não para ouvir 15 minutos de uma ministração do pastor Rodrigo ou do pastor Luciano na internet. Ah, não, tem lá um áudio, 10 minutos, não vou ouvir não. Mas fica lá 30 minutos, 1 hora, 2 horas assistindo coisa que não presta. Mas não ouve a palavra. Então quer dizer, o mundo está te dominando. Então o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele serve não apenas para o músico, ele serve para toda e qualquer área de atividade da vida da gente. Nós precisamos entender que nós somos de Cristo e que tudo que temos é dele, vem dele e deve servir para a glória dele. Se eu sou músico profissional, portanto é o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso. Qual é a diferença de um músico profissional, por exemplo, e uma pessoa que faz dublagem profissional? Eu conheço um camarada que ele dubla a voz do Homem de Ferro, da Disney. Ele dubla vários personagens. Inclusive eu sigo ele lá no meu perfil pessoal do Instagram. O camarada é um baita profissional. Pensa num homem de Deus. Um camarada crente. Mas a vida dele é dedicada a fazer dublagem profissional. Ele tá usando o quê? Cordas vocais. Quem deu para nós o fôlego de vida? Quem deu esse talento para ele? Foi Deus. E ele tá usando para gravar para Warner, para Disney ou para tantos. Qual é a diferença dele para um músico? Poxa, o músico vai ser penalizado e ele não pode exercer a sua profissão. Eu não concordo. Eu acredito, querido, que tudo deve ser feito com prudência. Tudo deve ser feito com equilíbrio. Se eu sou advogado, eu tenho que ter os meus limites. Se é para mentir, para salvar a pele de alguém, eu não vou mentir.
Se eu vou ser psicólogo e eu tenho que encobrir um assassinato ou coisa parecida, eu não vou fazer isso, porque o amor está sobre todas as coisas, o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, qual que é a minha preocupação, queridos? Nós temos que ser radicais no que diz respeito a servir a Cristo. Mas se nós não tomarmos cuidado, sabe o que nós estamos criando? Um muro intransponível e que as pessoas não podem, inclusive, pelo nosso testemunho, servir a Deus. Se eu estou num estúdio profissional e que me chamam para gravar e ali eu imponho os meus limites, a pessoa vai até olhar o produtor e vai dizer assim, ué, mas por qual motivo que você não pode? Olha, eu sou cristão e eu entendo que esta letra não condiz com o reino, não condiz com o evangelho. Poxa, que interessante, esse camarada ele tem uma visão diferenciada. Escreva, vai chegar o dia que esse camarada vai passar por um aperto e ele vai lembrar de você, músico, para falar assim, pô, ora por mim, ou me leva numa igreja que eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Então, queridos, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser testemunho para o mundo. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu me faço de louco para ganhar os loucos. Isso não significa que eu tenho que me envolver no meio da prostituição, não é isso. Mas dentro dos limites, eu não posso penalizar alguém que tem a profissão de músico e dizer para ele o seguinte, olha, passe fome que Deus vai te honrar. E muitas igrejas falam isso e depois não dá nem uma cesta básica para o camarada. Então, ou seja, é uma profissão como qualquer outra. Nós temos hoje pastores que são militares e que são músicos. Eles tocam na banda do Exército, eles tocam na banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos dizer para ele, não, pastor, só louvar dentro da igreja. Não, ele está lá, ele vai tocar a música que o general... E não desobedece o general para ver. Ele é obrigado a seguir aquilo que o Exército, a PM, aquilo que foi determinado para ele fazer. Então nós não podemos penalizar este homem. É como, quer ver? O dom da pregação. Pastor Rodrigo tem o dom da pregação, eu tenho o dom da pregação, pastor Luciano, todos nós temos o dom da palavra, pregar o evangelho de Cristo. Quantos que nós conhecemos por aí, e eu vou falar agora, é capaz de você até lembrar de alguns nomes, de pessoas que são do púlpito, são pastores e que hoje foram para a linha da palestra motivacional, palestrantes, coach e tal. Então ele exerce a profissão dele, vende cursos online. Poxa, peraí, mas é a profissão dele. Ele está errado em fazer isso? Se você não misturar as coisas, ou seja, ele conseguir pregar, dar o testemunho, e quantos empresários, quantos empreendedores que não estão sendo evangelizados por eles? Então eu acredito que o equilíbrio no reino, o equilíbrio no evangelho, e buscando sempre saber qual é a vontade de Deus. Eu creio que Deus pode usar pessoas que estão envolvidas com dança, que estão envolvidos com a música, para que o nome de Deus ele seja glorificado. Vamos ver se eu consigo aqui a minha Word Cloud de hoje. Vamos ver se ela entra aqui no meu computador. Entrou de primeira. A palavra mais citada foi músicos, a segunda foi mundo e a terceira foi pecado. Pecado não é só na música, né, meu irmão? Pecado é errar o alvo. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nós já estamos pecando. Mas maravilha, finalizamos nosso debate de hoje. A minha gratidão a todos que estão aí. Se você puder, dá o seu joinha, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha. E amanhã nós estaremos de volta. Amanhã não com o debate, mas amanhã com o Papo Tudo de Bom, ok? Pastor Luciano, Pastor Rodrigo, que Deus abençoe vocês. Na telinha, todo mundo aí, que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.